Uma reunião acontece no quartel-general francês, atualmente localizado na África. O comandante francês adverte sua equipe que recebeu informações importantes. O chefe inimigo, chamado Massillon, chegou ao setor Y para uma visita. Isso significa que o esquadrão francês poderá assassinar o homem esta noite. Para esta missão, o chefe recrutou 5 esquadrões, totalizando 49 soldados. Ele deixa claro que os soldados não terão apoio aéreo. Um dos combatentes pergunta: quantos inimigos vamos enfrentar? O chefe responde que entre 350 e 500 homens. Um soldado chamado Daryl tenta entender se o amigo concorda com isso. Kang Shan manda ele ficar em silêncio. Os soldados sabem que é impossível vencer com o número de homens que eles têm. O comandante explica que os combatentes só precisam assassinar Maslin, então o esquadrão deve cessar fogo e recuar imediatamente. Quando isso acontece, Daryl diz algo para Shan de novo, e o comandante fica furioso. Os 2 soldados estão em silêncio. Aquele cara chamado Kang Shan é o nosso personagem principal. Ele mantém o olhar fixo no comandante francês. Em um dia normal, isso deixaria o capitão furioso, mas ele decide ignorar, porque hoje é um dia muito especial. Após essas palavras, a reunião chega ao fim. Algumas horas depois, a noite chega e está na hora do esquadrão francês completar a missão. O protagonista, Kang Shan, está na liderança. O carro que transporta soldados chega ao destino. Shan dá 5 minutos para os homens se prepararem e verificarem suas armas. Enquanto isso, ele aproveita a oportunidade para fumar um cigarro. Um soldado loiro se aproxima e chama Shan de capitão. O protagonista encara o soldado, fazendo um movimento estranho com a mão. Aparentemente, o homem queria comemorar. Após o fim da missão, Daryl entra na conversa e diz a Smith para parar com isso. Shan também repreende o soldado por pensar besteira, quando ele deveria se preocupar em sobreviver. Smith e calmamente diz que não tem com o que se preocupar, porque ele tem o Deus de Blackfield com ele. O protagonista ri e diz para não exagerar. 5 minutos depois, o esquadrão entra na floresta, caminhando calmamente em direção aos soldados no acampamento de Marcelin. Eles caminham lentamente, sem fazer nenhum barulho. Shan vai na frente verificar se há inimigos escondidos atrás dos arbustos ou árvores. Faltam uns 2 quilômetros até o destino real, e tudo parece estar indo bem por enquanto, mas, por alguma razão, o protagonista tem um mau pressentimento. Smith tenta saber se o líder está bem. Shan diz que é só uma sensação ruim. Smith e pergunta zombeteiramente se o Deus de Blackfield está com medo. Ele até brinca que está na hora de Shan se aposentar. Naquele momento, todo o esquadrão ouve um tiro. Smith e caiu para trás depois que uma bala perfurou sua armadura. De repente, uma chuva de balas é disparada contra o esquadrão de Shan. Os soldados tentam se esconder atrás das árvores. Além dos tiros, o esquadrão do protagonista também recebe granadas. O canto carregou Smith para uma árvore enquanto o ataque continuava. Ele percebe, preocupado, que o inimigo está usando lança-granadas. Fica claro que o esquadrão dele não está sendo atacado por alguns sentinelas. Atiradores profissionais estavam esperando por eles. O protagonista verifica se Daryl está bem. Felizmente, os tiros não o atingiram. Naquele momento, os soldados inimigos chegam com reforços e se juntam contra o esquadrão francês. Shan tenta atirar também. A mira dele é tão boa que vários soldados são abatidos. O carro do inimigo começa a pegar fogo. Após o último tiro, Shan volta sua atenção para Smith e pergunta se ele precisa de morfina. O soldado responde que não e tenta entender se sofreu um ferimento grave. O protagonista mente dizendo que não está mal. Na verdade, Smith teve seus órgãos danificados. Darius pergunta o que o protagonista pretende fazer. Shan quer recuar imediatamente para salvar Smith, e Smith diz que o capitão tem que fazer isso. Então ele manda Shan seguir em frente. O homem começa a perder a consciência. O protagonista grita, perguntando se Smith sabe quem ele é. Smith responde em um tom de voz baixo que o capitão é o Deus de Blackfield. De repente, uma granada explode perto deles. Shan se preocupa e Darius diz que não se machucou muito. O protagonista então pede ao homem para aguentar só mais um pouco. Ele promete acabar com os inimigos. Shan sai do esconderijo e atira no alvo, mas nesse momento um tiro é disparado por trás. O protagonista cai no chão e sua visão escurece rapidamente. Ele se pergunta se foi baleado pelas costas. É claro que algum traidor entregou a localização dele. Shan reclama que a cabeça dele está doendo.
mas ele se lembra que já deveria ter morrido e pergunta por que ainda sente dor. De repente, o protagonista grita que está com sede e algumas vozes pedem para ele reagir se estiver ouvindo. Os olhos dele se abrem lentamente e um médico pergunta como ele está se sentindo. Sem ouvir respostas, o médico pede à enfermeira Kim para verificar os sinais vitais. O protagonista demora a entender o lugar e a língua que estão falando com ele. O médico grita que o paciente, Kenny-chan, acordou. Enquanto isso, o capitão das forças especiais tem dificuldade em entender o que está acontecendo, mas ele percebe que o médico, na frente dele, é asiático. Chan não costumava ver asiáticos, porque ele trabalhava em um esquadrão francês. Ele pergunta onde está. O médico responde que este é o Sei Bio Hospital em Gangnam. A enfermeira Kim recebe ordens para ligar para o acompanhante do paciente. Chan tenta entender como ele foi parar na Coreia. O médico diz que ele foi parar ali, depois que chamaram o 119. O protagonista fica surpreso, porque não existe esse número de emergência na África. O médico chega à conclusão de que o paciente está confuso porque está inconsciente há 3 dias. Chan pula da cama quando ouve isso. Ele está inconsciente há 3 dias. Ele corre se perguntando como está, mas o protagonista não reconhece a pessoa. Refletida no espelho alguns dias depois, um carro percorre a via central de Gangnam. O protagonista teve alta e foi liberado para voltar para casa. No tempo em que esteve hospitalizado, ele recebeu algumas informações antes de ser Kang-chan, um homem de 29 anos, instrutor de equipe e capitão das forças mercenárias francesas, mas perdeu a consciência após ser baleado durante uma missão em uma batalha na África. Então, ele recuperou a consciência em 2019 na Coreia do Sul. Agora ele está no corpo de um garoto também chamado Kani-chen, de 19 anos. O dono original do corpo saltou do telhado da escola onde estudava e ficou inconsciente por 3 dias. As pessoas pensam que o adolescente acordou, mas na verdade é o protagonista que tomou posse do corpo. Ele acredita que o garoto faleceu na queda. A mulher sentada ao lado de Chan é a mãe do dono original do corpo. O nome dela é Haizuki. Ela recebeu a informação de que o filho dela esqueceu o que aconteceu no passado por causa do acidente. O pai do dono do corpo é Kang Dae-gyeong. Ele diz ao filho que tem certeza de que as memórias dele vão voltar com o passar dos dias. O pai estaciona o carro em um prédio luxuoso. Eles entram na casa e a mãe pergunta gentilmente se Sean se lembra do lugar. O pai interrompe a conversa e diz para o filho ir descansar. O protagonista obedece. Kang mostra o quarto dele e Chan entra. Então o homem diz à esposa que é melhor não encher o garoto de perguntas. Enquanto isso, Chan está impressionado com o quarto do verdadeiro dono do corpo. Ele diz que é muito melhor que o quarto pessoal do comandante. Parece que o dono original veio de uma família rica. O computador logo chama a atenção de Chan, mas ele vê que precisa de uma senha para acessá-lo. Então, a atenção dele se volta para o celular e ele decide usar o acesso à internet do aparelho para uma busca, mas também tem senha. O protagonista se pergunta o que o dono do corpo esconde para colocar senha em tudo. Felizmente o celular tem leitor de impressão digital e ele consegue desbloquear. Então, Chan pesquisa sobre a batalha de 2016, que aconteceu na África. Talvez assim ele encontre pistas sobre seu assassinato e reencarnação. Na verdade, a busca não resultou em nada. Chan pesquisa em francês e também não encontra nada relacionado ao conflito. Ele se pergunta se deveria procurar nos artigos franceses. Naquele momento, uma mensagem de texto chega ao celular dele. Um cara chamado Lee Hojen pergunta se ele teve alta. Chan presume que Hojen é amigo do dono do corpo e confirma que já está em casa. De repente o cara começa a chamar o protagonista de louco e pergunta se ele realmente não quer viver. Chan fica assustado e decide ignorar, que ele acha que aquele garoto não é amigo do dono do corpo, mas Hojen envia mais uma mensagem. Ele pergunta como Chan ousa ignorá-lo. As mensagens não param de chegar. O protagonista apenas responde que está ocupado. Hojen fica irritado e liga para ele. O protagonista tende a rir. Do outro lado da linha, o valentão se incomoda com a risada e pergunta se ele ficou corajoso depois que saiu do hospital. Chansung desliga a chamada, então vai para os contatos e bloqueia Hojun. Ele definitivamente não quer ser incomodado. A cena muda para um colégio. Um cara grita que vai acabar com aquele pirralho e então joga o celular no chão.
Os outros valentões perguntam por que ele quebrou o celular que comprou há 2 meses. Ho-jun responde que Chan vai comprar outro celular para ele. Quando ele voltar para a escola, o valentão fica feliz com a possibilidade de espancar o garoto mais tarde. A noite chega e o protagonista continua sentado em frente ao computador. Ele passou o dia checando todos os artigos, inclusive aqueles especializados em notícias militares, mas não encontrou nenhuma informação sobre o conflito na África e se pergunta se há alguma razão para a batalha ter sido mantido em segredo. O protagonista decide fumar depois de tanto pensar. Ele procura cigarros no quarto, mas não encontra e amaldiçoa o dono original do Dem Nerd. O protagonista tem certeza que o garoto tem cigarros escondidos em algum lugar neste quarto, então ele procura nos lugares mais óbvios para se esconder. De repente, Chan acaba encontrando um diário onde o dono original do corpo escreveu que estava sofrendo bullying na escola. Ele dava todo o dinheiro aos valentões, mas nunca era o suficiente. O protagonista lê todas aquelas palavras que o dono original escreveu, todos os insultos que ele recebeu durante os anos em que estudou. Chan logo percebe que Ho-jun é um dos valentões irritantes. No diário que o dono do corpo escreveu, que ele queria eliminar todos aqueles malditos, o protagonista ri dizendo que o cara não deveria pensar em cometer um crime e confessar tudo no diário. Ele está deitado na cama reclamando do dia de hoje. Infelizmente, ele não tem cigarros no quarto para acalmar a cabeça e, agora, ele sabe que será insultado quando sair de casa. O dia seguinte chega, Chan vai para a escola com o pai. Kang pergunta se o filho dele vai ficar bem. O protagonista responde que sim e pede para ele não se preocupar. O pai se despede e Chan sai do carro. Ele atravessa o vão da escada, portão vestindo seu uniforme e se pergunta onde fica o quarto dele. Seria bom se alguém viesse ajudá-lo. De repente, alguém grita por Chan. Todos os alunos olham em volta. Ho-jin pergunta se não foi ele quem recebeu bolas de aço extras no hospital e agora está se sentindo um herói corajoso. O protagonista lê o nome do valentão no uniforme e percebe que aquele cara que faz bullying com o dono do corpo, Ho-jun, está prestes a falar sobre a conversa que tiveram ontem no celular. Quando ele percebe que Chan está rindo, ele pergunta o que é tão engraçado. O protagonista responde que finalmente encontrou seu assistente. Ho-jun fica irritado. Enquanto Chan pergunta se ele acertou o nome dele, o valentão grita que por causa de Chan, ele teve que pagar o próprio almoço e cigarros. O protagonista fica feliz ao ouvir isso e pede um cigarro emprestado. Ho-jin fecha o punho, dizendo que ia esperar até o intervalo, mas ele está pedindo por isso. Então o valentão convida o protagonista para se juntar a ele. Os dois entram na quadra de esportes da escola. Ho-jin tenta socar o protagonista, o que obviamente dá errado, porque Chan ainda se lembra do treinamento de mercenário que ele recebeu naquele momento. Chan soca o valentão na cara. Ho-jin cai aparentemente inconsciente. O protagonista pensa por um momento em acabar com a vida daquele estudante, mas ele sabe que fazer isso na escola trará más consequências. Então, a solução que ele encontra é roubar os cigarros que o Ho-jin disse que tinha. Ele revira o uniforme do cara e não encontra nada. Chan começa a sair da quadra, enquanto pergunta ao dono do corpo se ele está feliz com isso. O protagonista espera que agora, o verdadeiro Kang Chan pode descansar onde estiver. De repente, o valentão que estava fingindo desmaio se levanta. Ele tenta pegar o protagonista por trás, de surpresa, mas não foi tão silencioso. Chan se esquiva e acerta outro soco no valentão. Ho-jin se levanta rapidamente. O protagonista entende que ele não vai conseguir apagar esse cara com apenas um soco, porque este corpo não é tão treinado quanto o corpo antigo dele. Então a alternativa que ele encontra é dar vários socos, até Ho-jin desmaiar. O nariz do valentão escorre líquido vermelho. Depois de ser golpeado tantas vezes, Chan também acerta o queixo de Ho-jin. O cara cai no chão, e o protagonista continua batendo, e para de bater quando ele se lembra que ainda não sabe qual é a sala dele. Nesse momento, o protagonista sai da quadra de esportes, e sai andando. Ele não tem ideia de onde é a aula dele. De repente uma voz feminina o chama. Uma garota sorrindo diz que está feliz que ele tenha voltado para a escola. O protagonista está paralisado, observando a beleza da garota, e mentalmente diz que ela parece a Branca de Neve. Então, ele nota o nome Kim Myung escrito no uniforme dela. Chan ainda não sabe qual é a relação de Kim com a dona do corpo, e prefere não dizer nenhuma besteira. Ele também quer evitar problemas, já que está no último ano. Então,
Ele só confirma que saiu do hospital há algum tempo. Kim se desculpa por não tê-lo visitado. Acontece que houve alguns imprevistos na escola de reforço e ela ficou muito ocupada. O protagonista responde que está tudo bem. De repente, Kim diz que todos na sala estão preocupados com ele. Chan pergunta, surpreso, se eles são da mesma sala. Kim percebe a confusão e pergunta se o protagonista esqueceu que eles são colegas de mesa. Ela tenta ver se o garoto está com febre, mas Chan desvia da mão dela, dizendo que está tudo bem. Então pede para ela mostrar o caminho. Em poucos minutos os dois chegam à sala de aula. Chan senta-se confortavelmente em sua cadeira, enquanto observa a vista. Naquele momento, alguém chega na sala, chamando a atenção de todos os alunos. Ho-jin mostra todos os ferimentos que ele sofreu naquela quadra. Parece até que ele foi atropelado. Os alunos supõem que Ho-jin brigou com a gangue de outra escola, como ele sempre faz. Por outro lado, o protagonista se arrepende de dividir o quarto com esse delinquente. Ho-jin senta-se à mesa do outro lado de Chan, mas não tira os olhos dele. Enquanto o protagonista evita contato visual, Ho-jin envia uma mensagem de texto para seus companheiros, dizendo que Chan enlouqueceu. Então eles devem se reunir durante o primeiro período. Ele decide que não vai deixar aquele pirralho impune. Mais tarde, o professor leva os alunos para fora da sala. Todos trocaram de uniforme para uma roupa mais confortável, com exceção do protagonista. O professor chamou a atenção dele. Kim-sun defendeu o colega de mesa, dizendo que ele esteve hospitalizado por um tempo e voltou hoje. O professor então se desculpa pela forma como falou e deixa o protagonista livre para escolher qual esporte ele quer praticar, mas pede para ele ter cuidado, já que ele acabou de sair do hospital. Chan senta-se nas escadas, enquanto os alunos jogam futebol e outros esportes. Ele está pensando no que deve fazer, agora que está neste corpo. De repente alguém se aproxima do protagonista, pergunta de novo o que ele quer. Ho-jin responde que não vai ser assim, e diz para Chan segui-lo. O protagonista anda atrás do valentão, enquanto diz para si mesmo que não devia tê-lo poupado. Ho-jin o leva até os outros delinquentes. São 6 homens contando com Ho-jin. Os arruaceiros estão satisfeitos, achando que vão fazer do protagonista um saco de pancadas. Chan logo é cercado, e diz para os homens atacarem logo, porque ele está com preguiça. Então você quer acabar com isso o mais rápido possível? O valentão de cabelo castanho responde que ele é suficiente para acabar com Chan, então fecha o punho e avança. O protagonista só vira o corpo e esmaga o punho no nariz do delinquente. O cara é jogado para trás, enquanto espirra líquido vermelho do ferimento. Os 5 marginais ficam chocados com a cena. O protagonista aconselha os 5 a atacarem de uma vez. Ele até ajuda dizendo que, para ter vantagem, é melhor que cada um mire em pontos como a cabeça, o corpo e as pernas. Os delinquentes não gostam de ser subestimados e acusam o protagonista de ter confiança demais. O grupo se divide e ataca, mas mesmo em maior número, o protagonista ainda acaba com eles. O valentão está no chão gritando de dor. O primeiro delinquente que foi atingido se levanta, ele puxa o protagonista pelo cabelo e fecha a mão para dar um soco. Chan segura o braço do oponente e joga o corpo dele por cima do ombro, então joga o garoto no chão. O protagonista fica furioso que este corpo não é forte o suficiente. Antes, um soco era o bastante para derrotar o inimigo. Naquele momento, Ho-jin se levantou e parece aterrorizado com o Brad, que derrubou todo mundo. Um dos delinquentes usa um punhal para ameaçar o protagonista. Ele só olha para o covarde. De repente, o cara tenta atacar e é imobilizado. Em segundos, o braço dele é quebrado. Depois disso, Chan volta sua atenção para Ho-jin. O cara começa a se desesperar. O protagonista pega a adaga que caiu no chão e diz que a culpa é toda dele. Se ele tivesse eliminado o valentão desde o começo, as coisas não teriam chegado tão longe. Agora o protagonista pergunta se deve usar essa adaga ou quebrar os ossos de Ho-jin com as mãos. O valentão perde toda a confiança e implora para Chan não fazer nada. Ele diz que sente muito por tudo que fez. De repente eles ouvem alguns passos. O professor interrompe o duelo. Chan está surpreso porque ele não conseguiu detectar a presença do professor. O homem apenas avisa que o protagonista não deve exceder o limite da legítima defesa. Chan olha furiosamente e o professor o repreende por isso e diz que ele será expulso se continuar. O protagonista responde que não se importa porque ele não pretende ir para a faculdade.
O professor questiona o que ele quer fazer da vida. Se não for para a faculdade, o homem vira as costas antes que o protagonista responda e diz que ele vai resolver. Então é para ele ir para casa, professor. O professor também pediu para ele entregar todas as provas que comprovassem que ele sofria bullying. Por um momento, Sean tem a sensação de que aquele homem é alguém que ele não consegue enfrentar sozinho. Então ele decide ir embora de repente. O professor pergunta onde ele aprendeu a lutar. O protagonista mente, dizendo que viu alguns vídeos na internet. O homem diz que sabe que é mentira e quer conversar sobre isso mais tarde. Sean apenas vira as costas e vai embora. O professor não esperava que Sean mudasse tanto. Depois daquele incidente, o protagonista saiu da escola e caminhou pelo centro da cidade. Ele queria mudar um pouco seu estilo e foi ao salão. Sean fez o mesmo corte de cabelo da sua vida anterior. Depois disso, o garoto decidiu comer um prato coreano comum e foi ao primeiro restaurante que viu. Logo pediu um tonkatsu. O pedido dele era um tanto nostálgico. No passado, o protagonista já havia pedido exatamente aquele prato antes de viajar para Paris e fazer aquela missão. Naquele momento, a garçonete serve o prato, o protagonista experimenta e não acha mais tão bom quanto antes. De repente, o telefone dele toca. Do outro lado da linha, a mãe pergunta, preocupada, o que aconteceu hoje? Sean tenta explicar que está tudo bem. E acrescenta que vai falar dos detalhes. Quando chegar em casa, Suki pede desculpas ao filho por enchê-lo de perguntas e diz que vai buscá-lo, mas o protagonista fica irritado e grita que vai contar o que aconteceu quando chegar em casa. Depois disso, ele desliga. Sean pede desculpas ao verdadeiro dono do corpo por ter agido assim com a mãe dele. Ele tem certeza de que o garoto não falaria desse jeito, mas ele acha que a atitude dele ainda é melhor do que pular do telhado da escola. Enquanto isso, na casa da família de Sean, o pai está muito bravo com a forma como o filho tratou a própria mãe. Suki tenta justificar a atitude de Sean, dizendo que talvez ele tenha um motivo para agir assim. Kang responde que o moleque mudou depois daquele incidente. De repente a porta se abre e o protagonista entra. Ele não fala com os pais e vai direto para o quarto. Ken fica bravo e se levanta para repreender o filho, mas Sean volta para a sala de estar. Com 2 cadernos na mão, são os diários do verdadeiro dono do corpo. Ele pede aos pais para lerem. Suki e Kang ficam aterrorizados quando leem os detalhes do que aconteceu no dia a dia do filho deles. Eles devolvem os cadernos à mesa com os olhos marejados. O pai pergunta se é verdade e Sean responde afirmativamente. Kang grita que não está entendendo porque ele não disse nada antes. O protagonista responde que sentia vergonha e também não queria preocupar os pais dele. Ele acrescenta que essa foi a motivação para pular. Kang pergunta se o filho dele tomou essa decisão depois de enfrentar os delinquentes e Sean responde que sim. A mãe está aliviada que o protagonista não esteja ferido, apesar de ter alguns hematomas nas mãos. Um silêncio paira sobre o quarto. Kang toma a decisão de resolver as coisas por conta própria, mas pede ao filho para falar com ele. Se algo assim acontecer de novo, Suk concorda com o marido e pede desculpas por não ter percebido que ele sofria na escola. Aquela cena dos pais chorando traz de volta algumas memórias do protagonista, da vida passada dele. Seus pais de verdade eram caóticos, a mãe dele era uma boa pessoa, mas o pai era um bêbado maluco que o espancava quase todo dia. Nesta vida, o protagonista decide tratar seus novos pais de uma maneira diferente. Ele concorda em contar tudo o que acontecer. A partir daquele momento, Kang recebe uma ligação do trabalho. Ele diz que vai transferir o dinheiro e desliga. Su pergunta o que aconteceu. Kang diz que o correspondente francês relatou um problema. Ele está enfrentando problemas na alfândega porque falta um documento. Os negociadores locais pediram $100 mil para encontrar uma solução. O protagonista ficou chocado com a quantia, que é aproximadamente 140 milhões de won. Kang está pensando em enviar esse dinheiro para não ter problemas com a alfândega, mas Sean pede ao pai para deixá-lo resolver isso. Kang concorda e deixa o filho falar ao telefone. Do outro lado da linha, o correspondente francês informa que os negociadores locais deram apenas 30 minutos para o depósito. Caso contrário,
tudo será descartado. Chan diz para o homem passar o telefone para o gerente. O correspondente pergunta onde Kang está. O protagonista responde que é filho dele e pede novamente para falar com o gerente. O correspondente pede um momento. Os pais de Chan se perguntam o que ele vai fazer. Nesse momento, o empresário francês chega para falar com o protagonista. Chan fala em francês com o homem, surpreendendo sua família, que não fazia ideia de que ele falava francês. Chan conversa com o gerente por um tempo. Pouco tempo depois, ele diz ao pai que tudo está resolvido. Os negociadores encontraram o documento que estava perdido e, graças a isso, não haverá problemas na alfândega. Kang fica surpreso, porque ele já sabia que os homens mentiam para ganhar dinheiro, mas ele não achava que deixariam os produtos entrar sem pagar nenhum imposto. O protagonista respondeu que, a partir de agora, o pai dele não seria mais cobrado. Ele diz que ameaçou destruir o lugar inteiro, onde os negociadores trabalham. Se algo assim acontecesse de novo, Kang fica chocado, mas diz que é só uma piada. A mãe dele tenta entender onde ele aprendeu francês. Chan mente dizendo que foi na internet, e Suki acaba acreditando nele. Depois disso ele volta para o quarto. O protagonista se deita na cama, pensando que terá que adiar sua viagem para a França. A princípio ele pensou que demoraria um pouco para partir, porque o corpo dele ainda não estava pronto, mas agora ele sente que não pode deixar os pais. Esse pensamento não é algo que acontece sempre, então o protagonista diz para si mesmo, para não pensar em coisas desnecessárias, porque ele vai partir assim que estiver completamente curado. No dia seguinte, o protagonista já se sente cansado de ficar na escola e apoia a cabeça na mesa, tentando tirar um cochilo. Yun se aproxima e pede para o garoto segui-lo de novo. O protagonista pergunta se o cara não se cansa de falhar. O valentão promete que vai bater nele hoje. Chan apenas abaixa a cabeça. Aí o Arrodin diz que não precisa ir embora daqui se não se importar com Kim Young. O protagonista não pode deixar essa ameaça passar batido. O valentão imaginou que tinha conseguido o que queria, até que Chan pergunta quem é Kim. O Jun grita que a garota foi para o telhado da escola quando ouviu que Chan estaria lá, mas agora ele está agindo como se não a conhecesse, porque ele está com medo. Depois dessa informação, o protagonista se lembra que Myung é sua colega de mesa. Ele se levanta tão rápido que derruba a cadeira no chão, sem pensar duas vezes. O protagonista vai para o terraço da escola. Alguns alunos estão lá em cima. Chan esperava encontrar os delinquentes de ontem, mas ele não entende porque também tem garotas aqui. Uma loira percebe a presença dele e se oferece para fazer coisas inapropriadas. Chan apenas avisa as garotas para saírem desse lugar. A garota fica irritada e grita, questionando quem ele pensa que é. O protagonista a atinge no rosto, então ele manda ela descer de novo. A garota parece assustada com o grupo de delinquentes. Hojang diz que vai resolver isso e manda ela descer. A garota exige que destruam esse pirralho. Enquanto isso, o protagonista se pergunta onde Kim Myung está. Naquele momento, na sala do terceiro ano, Kim finalmente chega e é recebida por um amigo, que pergunta imediatamente onde ela estava. Kim responde que se atrasou porque perdeu o ônibus. Ela pergunta se alguém a procurou. A amiga apenas olha para o teto. Kim acompanha o olhar dela naquele momento. O protagonista percebe que foi enganado. Odin pergunta sarcasticamente se ele achava que ia bancar o príncipe, quem salva a Branca de Neve. Chan concorda que a garota se parece com a Branca de Neve. Ele decide ir embora já que ela não está aqui. Quando ele caminha em direção à porta, ele é cercado por 4 homens segurando um bastão com pregos. Na ponta, Hojin pergunta se ele está pensando em pular de novo. Essas palavras trazem uma lembrança nada agradável para o protagonista, e ele percebe que foi Hojin o responsável por aquele acidente. O valentão pergunta se ele perdeu a memória e diz que Chan não foi forçado a pular, mas tomou essa decisão por conta própria. O protagonista começa a ser consumido pela raiva, pelo ódio. Hojin percebe a tensão no ar e diz que o garoto não pense que dessa vez ele vai escapar. Um homem de moletom é o primeiro a confrontar o protagonista e ele toca no cabelo para intimidar. Chan simplesmente quebra a mão do homem e bate com o joelho na cara dele. Hojin grita para que todos ataquem ao mesmo tempo, então os homens com um bastão correm para o protagonista. Não demora muito para que sejam tratados assim. Alguns levam socos no estômago, enquanto outros são atingidos precisamente no rosto. O chão fica sujo com aquele líquido vermelho, que é espirrado pelos valentões.
um dos covardes usa uma adaga para atacar sorrateiramente por trás e garantir uma vantagem. Felizmente, o protagonista percebe a tempo e quebra o dedo do agressor. O som do osso quebrando é ouvido por todos naquele lugar e o cara começa a gritar de dor de novo. Ho-jun é o único de pé. O protagonista diz que o cara não aprendeu nada no último encontro e promete que dessa vez vai acabar com ele. Ho-jun começa a tremer e grita pelo professor. Chan olha em volta sem entender nada e vê aquele mesmo professor que separou a primeira briga. Ele não entende o que esse homem está fazendo ali, mas sente que ele não é um professor qualquer. O professor diz a Ho-jun para tirar esses delinquentes daqui e acrescenta que vai cuidar dele mais tarde. Os valentões feridos começam a sair do terraço. O professor acende o cigarro, enquanto diz que Shen não esperou nem um dia para fazer isso. Novamente, o protagonista questiona como o homem sabia que eles estariam aqui. A resposta é simples. Kim procurou por ele e pediu ajuda. O professor diz novamente que esta situação é ruim, mas ele usa uma expressão usada apenas por um membro do esquadrão do protagonista. Então, naquele momento, Shen tem a sensação de que o professor é Deru e também reencarnou no corpo de outra pessoa. Pela forma como o homem disse que a situação era ruim, era completamente semelhante ao do soldado do esquadrão francês. O protagonista decide provar e diz a palavra "oi" em outro idioma. O homem responde no mesmo idioma. No momento seguinte, Shan começa uma briga. Os dois trocam alguns socos durante o duelo, mas nenhum deles é atingido. A luta continua por alguns minutos e o professor se pergunta como um simples aluno do ensino médio consegue lutar assim. Então ele tenta descobrir quem é o protagonista. Shan devolve a pergunta, questionando quem o professor pensa que ele é. Os dois se encaram e o protagonista grita, perguntando quem ele é. Essas palavras trazem boas lembranças para o professor. No momento seguinte, os dois gritam juntos que o protagonista é o deus de Blackfield. A cena muda para alguns minutos depois. Os dois soldados franceses parecem ter se acalmado. O protagonista pergunta a Deru por que o coreano dele é tão bom. O homem responde que não tem ideia. No passado, quando Shan foi assassinado, ele também foi eliminado logo depois. É só disso que Deru se lembra. Então ele acordou na cama com uma mulher e a língua coreana fluía naturalmente, como se tivesse nascido lá. O protagonista diz que entende e pede um cigarro, mas Darius diz que não pode fumar na escola. Chang fica irritado porque o soldado não obedece às suas ordens. Darius gritou com seu antigo capitão, dizendo que não fazia sentido dar algo assim pro aluno. O protagonista questiona se ele vai continuar a tratá-lo assim. Darius diz que sim, porque não importa quão velha seja a mentalidade dele. No fim, ele ainda está no corpo de uma criança. Chan fica bravo porque não consegue argumentar. O protagonista olha para trás, para tudo o que aconteceu até agora. O soldado ousou, que tomou o corpo do professor Suki-Kongo. Parece que a reencarnação de Shan e Dari aconteceu ao mesmo tempo. O protagonista pergunta se o homem gostava de acordar nos braços de uma mulher enquanto ele acordava no hospital. Dari confessa que a reencarnação dele parecia bem melhor. Chan estava pensando em começar um novo duelo quando foi repreendido pelo soldado. Dari se lembra que agora é professor, enquanto o capitão não passa de um aluno. Então, ele deve manter a voz baixa, para que ninguém perceba que eles se conhecem de vidas passadas. Além disso, Dari questiona por que o protagonista está causando tanto. Ele deveria agir pacificamente agora que reencarnou. Chan responde que está apenas se defendendo e não pretende ficar aqui por muito tempo. O objetivo dele é voltar para a França. Dairo grita, surpreso, e pergunta se ele vai voltar para aquele inferno. O protagonista responde que, claro, afinal, havia um traidor entre eles. Shan quer encontrar o responsável por isso, para que os membros do esquadrão possam descansar em paz. Darius diz que também quer participar e sugere que façam isso nas férias. O protagonista pergunta se é uma piada, mas o cara diz que está falando sério. Shan só pede para o amigo lidar com aqueles moleques, para que ele possa ter um pouco de paz nesta escola. O soldado diz que está terminando os preparativos. O protagonista pergunta se o cara ficou com medo depois que reencarnou. Darrow pergunta se ele não notou nada de diferente quando lutou contra os delinquentes no terraço. Chan responde que aqueles valentões não carregavam nenhuma arma. O soldado fica bravo perguntando se o capitão acha normal um aluno carregar adagas e varas com pregos. O protagonista nem tinha se dado conta de que era ilegal na escola.
Darius diz que existe uma organização criminosa que apoia esses alunos. Ele pretende entregar todas as provas para a escola superiores para que possam viajar para a França nas férias. O protagonista sorri e pede a Daru para falar bem dele para a enfermaria. Ele decide falar sobre a viagem para a França depois. Então ele se despede do amigo. Um pouco depois, Chan dorme tranquilamente na enfermaria. De repente ele sente uma presença ruim e se levanta, achando que vai ser atacado. Odin se assusta com o susto do protagonista. Ele se desculpa por tê-lo acordado e por entregar comida. Odin lhe diz que os alunos do primeiro e segundo ano irão cumprimentá-lo depois que as aulas terminarem. Além disso, ele queria dizer que Chan é o novo diretor desta escola. O protagonista simplesmente manda o cara embora. Odin obedece. Algumas horas depois, Chan sai da enfermaria e caminha pelo corredor da escola. Os alunos começam a se esquivar dele como se tivessem medo. Ele continua indo em direção ao seu quarto e logo encontra Kim. A garota dá um sorriso dizendo que guardou as coisas dele. Ela devolve a mochila e pergunta como ele está. O protagonista agradece por ele ter guardado as coisas dele e pede para ele não o incomodar com perguntas. De repente alguém o chama. Os dois olham para trás e vem aquela garota irritante do terraço. Ela diz a Chan que tem uma pessoa que quer falar com ele. Chan puxa Kim pela mão e diz que eles devem ir. A garota estava irritada com a atitude do protagonista. Enquanto isso, ele caminha com Kim do lado de fora da escola. Kim Myung diz que parece que Unseo está de olho nele. Chan pergunta quem é Ansel. Kim diz que aquela loira que veio falar com ele agora há pouco. Ela diz para o protagonista tomar cuidado porque Ansel tem uma má reputação por dormir com qualquer homem. Chan diz a si mesmo que Kim ficaria chocada ao conhecer as garotas ocidentais. Nesse ponto, a conversa é interrompida por alguns homens vestidos de preto que esperam o protagonista do lado de fora da escola. Os homens confirmam a identidade do protagonista através de uma imagem que carregam no celular. Chan percebe que está sendo perseguido. De repente, os homens o chamam. O protagonista chega à conclusão de que esta é a organização criminosa da qual Daru estava falando. Kim treme enquanto pede para ele não ir. Chan se despede dela dizendo que está tudo bem. Então ele se aproxima dos rivais e pergunta o que eles querem. Um dos homens diz que ele é muito atrevido. Como disseram, o protagonista sente que terá dificuldades em lutar contra os quatro. Ao mesmo tempo, na verdade, sua maior preocupação é Kim Myung. O líder daquele bando ordena que ele entre no carro. Chan hesita em seguir a ordem. Por outro lado, Kim pede mentalmente para ele não ir. O protagonista continua parado, sem se mover. Os valentões riem, dizendo que ele está agindo como um cara durão. De repente, um dos homens coloca a mão na cabeça de Chan e ele diz para não o tocarem. O homem diz que ele está perdendo a cabeça com essa criança. Nesse momento, o protagonista puxa o rival pela roupa e bate com a cabeça no nariz dele. Depois joga o cara por cima do ombro. O valentão grita alto de tanta dor. Os gritos chamam a atenção dos alunos ao redor. Eles pegam seus celulares para filmar a briga. Outro delinquente joga o celular do aluno no chão, enquanto grita para eles pararem de filmar. De repente, um valentão volta sua atenção para o protagonista e saca uma adaga, sendo repreendido pelo líder da gangue, que diz para não usar uma adaga em frente à escola. É melhor resolver isso de forma justa. Os homens obedecem e decidem lutar desarmados. O protagonista percebe o posicionamento deles e fica feliz em lutar com alguém de verdade. O primeiro atacante avança, mas é atingido por vários socos. O segundo tenta um ataque furtivo e Chan acerta um soco no estômago dele. O primeiro atacante se levanta, mas não demora a ser atingido de novo. O segundo cara também tenta acertá-lo. O duelo continua e o protagonista luta ferozmente contra os dois. Ele percebe que vai levar um tempo para derrubar esses caras. De repente, o líder chuta as costas dele. Chan fica envergonhado por não ter evitado. Ele sabe que o ousado teria rido se visse aquilo. O líder pediu para ele entrar no carro de novo. O protagonista se recusa e o homem diz que está tudo bem, porque ele consegue resolver ali mesmo. De repente, o valentão dá um soco na cara do Chan. Ele consegue se defender usando o braço, mas isso não o impede de sentir dor. Chan consegue se livrar do ataque e acerta o rival no rosto com o cotovelo. Os outros valentões se juntam para bater no oponente. De repente, uma voz pergunta se é a polícia. Kim
relata o que está acontecendo e pede para a polícia se apressar. Os criminosos decidem ir embora. O protagonista promete quebrar o braço deles da próxima vez. Os homens entram no carro e aceleram na direção oposta. Kim solta um suspiro de alívio, porque acabou por agora. Chan diz que vai ser problemático se a polícia chegar. A garota então mostra que não chamou a polícia. De verdade, ela sabia disso. O protagonista não queria ser incomodado pelos policiais. Chan tem dúvidas se essa garota é esperta ou uma cabeça oca. De repente, algo chama a atenção dele. Inzo olha para ele com raiva. O protagonista se aproxima e diz que, se ela depender dos outros, vão se aproveitar dela e, no final, ela será descartada. Eun-sul começa a empurrá-lo, enquanto diz que ele deveria pensar antes de dizer coisas assim para ela. O protagonista fica irritado, mas desiste da briga e vai embora com Kim. Eun-sul grita frustrada por ter sido deixada sozinha. No caminho, Chan reclama de uma dor na barriga, provavelmente por causa do soco que levou. Durante o duelo, Kim Myung fica preocupado e pensa em ligar para a emergência, mas ele diz que está tudo bem. Então pergunta se ela quer ir a um restaurante comer. Tonkatsu. Kim sorri e diz que gosta deste prato. No dia seguinte, o professor fala sobre um filósofo muito importante. O protagonista tenta não dormir. Essa matéria é chata demais para ele. O garoto acaba dormindo e Kim o acorda. Quando a aula termina, o protagonista diz para si mesmo que preferia ir para o campo de batalha do que ir às aulas. De repente, alguns alunos se aproximam. Um deles diz que é do primeiro ano, enquanto os outros são do segundo ano. A reverência do garoto é um sinal de respeito. Então, entregam um envelope com dinheiro ao protagonista. Ele não entende nada e pergunta quem mandou isso. Os homens olham para a mesa de Ho-jin e veem que o cara fugiu. Chan só diz que não quer dinheiro e manda eles ir embora. Depois disso, o protagonista volta a dormir. Outro aluno chega para falar com ele. Chan está prestes a explodir de raiva. O garoto informa que o professor está esperando por ele na sala de orientação. Alguns minutos depois, o protagonista chega para falar com Daryl. Parece que ele soube da briga de ontem. Então, ele disse ao capitão para parar de arrumar encrenca, porque ele não é mais criança. Chan diz que, no passado, Daryl era quem mais se metia em confusão. O soldado grita que isto não é um campo de batalha. Há câmeras por toda parte gravando cada passo. E acredita que, nesse ritmo, o protagonista será expulso. Parece que Chan não se importa com essa possibilidade. Daryl respira fundo e pede um favor. Ele pede ao protagonista para cuidar dos 4 alunos que estão sendo intimidados. Chan acredita que vai piorar se ele interferir. Quando ele sair daqui, esses alunos serão intimidados de novo. Dyer diz que ele poderá pular uma aula se aceitar o pedido dele. O protagonista fica animado imediatamente. O soldado diz que ele o registrará como um atleta especial. Assim, ele só precisará assistir às aulas de manhã e, se ele dormir, os professores não o incomodarão. Além disso, é bom para o protagonista aceitar ser um atleta especial porque ele precisa treinar, a menos que queira ser eliminado na primeira semana. Ele volta para a África. Chan logo concorda em cuidar dos 4 alunos. Depois da conversa, ele caminha pelo corredor da escola. Inseo espera por ele na porta da sala de aula e diz que precisa dizer algo. O protagonista a ignora completamente e entra na sala. Inseo grita, perguntando se ele não notou os hematomas no rosto dela. Ela diz que a culpa é toda dele. Chan para quando ouve isso e leva a garota para conversar em outro lugar. Kim observa os dois indo embora juntos. O protagonista escolheu o terraço da escola para conversar sem que ninguém ouça. Inseo diz que aqueles caras mandaram ela levá-lo, senão Ho-jun vai ficar sem língua. E ela será enviada para um bordel. O protagonista manda a garota pedir ajuda da polícia que está a 5 minutos da escola. Yeon-sol grita que só precisa que Chan concorde em se encontrar com eles. Ela chora dizendo que se ela denunciar, vai ser pior, a vida da família dela corre risco. O tio promete fazer qualquer coisa se ele se encontrar com aqueles homens. O protagonista se aproxima dela, perguntando se ela realmente faria qualquer coisa. A garota responde que sim. Ele então diz para si mesmo que sabia que ela era igual a eles. Chan limpa as lágrimas da garota e diz para ela se recompor. Ele diz que
A partir de hoje, ela não deve mais usar maquiagem e apenas use o uniforme corretamente. Yoon-seo pergunta se é só isso que ele quer. A protagonista questiona se ela não disse que faria qualquer coisa. Na verdade, a garota pensou que teria que fazer algo inapropriado para convencê-lo, mas Chan diz que é o suficiente para chamar os delinquentes. A garota hesita em fazer isso, e ele a instrui a fazer a ligação. O líder da gangue atende e fica surpreso, porque não estava acostumado a receber ligações dela. O protagonista se apresenta ao telefone. O líder logo percebe que Yoon-soo conseguiu convencê-lo. Então ele diz ao Chan para encontrá-lo. O protagonista marca o encontro para segunda-feira, porque está ocupado esta semana. O líder pergunta se isso é uma piada, ou se ele acha que pode fazer um pedido desses. Chan diz que o homem pode escolher se encontra com ele na segunda ou desiste de vê-lo para sempre. O líder olha para o chefe da organização criminosa e decide aceitar essa decisão, mas diz ao protagonista para não desistir. Chan os avisa para não se meterem com Yoon-soo. Novamente depois disso, a chamada termina e ele devolve o telefone para a garota. Ela o agradece com um sorriso no rosto e então pede o número de telefone dele, dizendo que pode ligar se precisar de algo. O protagonista sorri quando percebe que Enzel seria Smith e alma gêmea. Se o soldado estivesse vivo, ele se despede da garota e diz que vai encontrá-la na segunda. Enzel é deixada sozinha mais tarde naquele dia. A aula termina. O protagonista sai da escola pensando que tem muitos problemas para resolver. De repente, alguém grita com ele. Chan olha para trás e pergunta se é a Branca de Neve. Kim pergunta se pode acompanhá-lo e ele responde que sim. A garota parece um pouco incomodada com algo, então ela pergunta se o protagonista gosta de uma tal de Yoon-soo. Chan fica chocado com a pergunta. Kim diz que é porque ela viu que eles saíram juntos antes. A garota também disse que não consegue usar maquiagem para ficar tão bonita quanto a Yoon-soo, então ela entende que ele possa estar interessado na garota. O protagonista logo responde que não tem interesse nenhum na Yoon-soo. Só falavam da luta de ontem. Kim fica muito feliz ao ouvir isso e agradece a Deus. Chan pergunta por que ele está dizendo bobagens. Ele de repente percebe que a garota parece estar com ciúmes e imediatamente pergunta se ela gosta dele. Kim congela no lugar e cora. Então ela se vira para o outro lado envergonhada. O protagonista está triste com essa situação, porque ele não se sente como se tivesse 19 anos. Ele ainda acha que tem 29 anos. Enfim, os dois vão para um campo ali perto. O protagonista está confuso com o que aconteceu. De repente, Kim pergunta se ele quer beijá-la. A garota até tenta, mas Chan foge do beijo. Dizendo que eles são estudantes, Kim está envergonhada e diz que os colegas dela já se beijam. Chan se pergunta se os jovens mudaram tanto assim. Ele pensa em como escapar da situação, então diz que vai beijá-la se ela ficar em primeiro lugar na próxima prova da escola. Kim grita de felicidade, dizendo que vai ser fácil, porque ela sempre vem em primeiro lugar. Isso significa que ele terá que beijá-la. De repente, Kim fica gigante. Ela começa a repetir que ele terá que beijá-la. O protagonista corre para escapar da garota. A perseguição continua nesse momento. Chan acorda e percebe que tudo foi um sonho. Kim Yang nunca se declarou para ele. Chan diz que o sonho foi muito louco. Algumas horas depois, ele veste o uniforme escolar e sai do quarto. A mãe do protagonista olha para ele confusa. Chan pergunta se aconteceu alguma coisa. Suk diz que hoje é sábado, não tem aula. O protagonista fica surpreso e diz que ele está, na verdade, fazendo aulas gratuitas, porque ele está no último ano. Ele inventou uma desculpa e a mãe acreditou. Do lado de fora, o protagonista chamado Daru. Algum tempo depois, os dois viajam juntos de carro. Daru pergunta zombeteiramente se o deus de Blackfield está fazendo aulas gratuitas. O protagonista diz que ele não pensou em outra desculpa e pergunta para onde eles estão indo. O soldado responde que eles estão indo para uma montanha para descansar. A viagem é tranquila. Minutos depois, os dois chegam a uma casa na montanha. Daru prepara a comida e as bebidas. O protagonista pergunta onde está a bebida alcoólica dele. O soldado diz que ele é um estudante de uniforme, então não tem bebida para ele. Chen lembra que o motorista do carro não deve beber. Dayu diz que está tudo bem, porque tem um serviço de motorista que ele pode chamar para o protagonista. Diz que o soldado realmente se acostumou com a Coreia. Ele pergunta se o amigo está aproveitando a vida atual. Dayu estava esperando por essa pergunta. Ele confessa que
no início, sentia que estava enlouquecendo, tentando atuar e vivendo no corpo de outra pessoa, mas foi ajudado pela esposa e filha. Ele pensou em voltar para a África, mas sabe que não viverá muito tempo com este corpo. O protagonista fica em silêncio. Dieru diz que já arriscou muito. Na vida passada dele, ele pensou que seria bom viver em paz. Nesta nova vida, Chan diz que este país é calmo demais para se viver. Dairu diz que ele não devia dizer isso, já que lutou há 2 dias. Os dois caem na gargalhada juntos. O protagonista revela que vai se encontrar com um grupo de gangsters na segunda-feira. O soldado pergunta o local e ele responde que não vai dizer, mas espera que Dairu o siga. O homem diz que o protagonista não deve lutar, porque não tem o mesmo corpo de antes. Chan pede para ele não interferir nos problemas dele. Depois disso, os dois voltam a comer em silêncio, mas Dairu não se aguenta e pergunta: quantas pessoas o capitão já eliminou? O protagonista fica surpreso com a pergunta. O soldado sugere que foram centenas de pessoas, mas Chan não quer falar sobre isso. Dyer pede para ele ignorar esses problemas e se integrar totalmente a este mundo pacífico. O protagonista agradece a preocupação, mas sabe que Dairu o conhece muito bem. Ele pretende voltar à sua antiga vida. A noite chega e Chan volta para casa. Ele vai direto para o quarto. Lá dentro, o protagonista se concentra no treino, ele se lembra da última luta que teve e refaz os mesmos movimentos, só que mais intenso. Apesar da mente dele ser boa em criar treinos, o corpo não acompanha. O protagonista cai no chão, sem fôlego. Ele teme não estar pronto para lutar na segunda onda. De repente, Suki pergunta se o filho dele está bem, porque ouviu uns barulhos. Chan se apressa e veste a roupa, então acende a luz e diz à mãe para entrar. A mulher diz que ia dormir, mas antes queria dizer ao filho que amanhã ela vai encontrar uma amiga e também vai levar o filho dela. Então Suki convida o protagonista para acompanhá-la. Chan não queria sair amanhã. A mãe diz que ele pode ficar se tiver outro compromisso, mas o protagonista diz que pode ir amanhã. O dia seguinte chega, o protagonista olha para um restaurante francês, enquanto diz para si mesmo que deveria estar treinando. Nesse momento, Suki diz que eles deveriam entrar. Os dois entram no restaurante sofisticado. A mulher olha ao redor e encontra a amiga. Suki cumprimenta Seon-hui. Os clientes franceses estão impressionados com o recém-chegado. O protagonista entende tudo que as garotas estão dizendo e se gaba. Ele volta sua atenção para o filho de Seon-hui e o cumprimenta. O cara tenta falar em francês também, mas a pronúncia é muito ruim. O homem acha que o protagonista não entendeu e se gaba de ser muito inteligente. Song-hui sugere que Suki pague um professor de francês para ajudar o filho. A mãe do protagonista tenta mudar de assunto, mas a amiga dela pergunta se Chan é bom em inglês. Suki responde que sim. Song-hui discorda, dizendo que Chan estuda numa escola normal. Não, existe uma maneira de evoluir se não for para uma escola de prestígio. A mulher é dura nas palavras e depois justifica dizendo que está apenas preocupada. Suki ouve tudo em silêncio. O filho de Song-hui fala francês de novo. Ele chama o garçom e pede água. Song-hui continua a elogiar o filho, dizendo que ele é muito bom. Suki diz que Shen também fala francês. A mulher pergunta, animada, se ele estudou em uma escola de alto nível. A mãe responde que ele aprendeu na internet. Song-hui e o filho começaram a rir. Suki se sente mal com isso. De repente, o protagonista fala em francês para que parem. Todos os clientes voltam a atenção para a mesa. As garotas de antes perguntam, envergonhadas, se ele entendeu o que disseram. Chan confirma, mas diz que não tem interesse nelas. As garotas coram, então o protagonista diz a elas para não se preocuparem, porque o cara da mesa mal entende francês. E as duas mulheres não falam a língua. Chan estava certo. Aquele cara achava que estava falando coisas boas para as garotas da mesa ao lado. Suki diz que ele se orgulha da sua genialidade, porque nem todo mundo aprende francês pela internet. A francesa, que flertou com ele antes, fica impressionada com isso. O protagonista fica surpreso que a mulher entenda coreano e diz que ela pode participar da conversa. A francesa acha a proposta interessante. As meninas se levantam da mesa e Suki pergunta o que está acontecendo. Chan diz que essas meninas querem conversar em coreano. A primeira menina é Michelle, a segunda é Cecile
e a última é Cindy. Suki tenta cumprimentá-las de repente. Shangui se levanta da mesa, diz que precisa ir porque o filho dele, Jiseki, tem aula de inglês hoje. O protagonista percebe que conseguiu deixar aquela dupla constrangida. Ele então agradece às garotas por ajudarem, mas elas dizem que não vão embora. Michelle diz que o ajudou e quer algo em troca. O protagonista tem medo dessas palavras. A garota pede o número dele. Ela é sincera e diz que as garotas estão interessadas nele e ele deve saber quando espionou a conversa. Não há nada mais justo do que dar o número dela. O protagonista acha que é uma piada. A mulher está sentada à mesa, enquanto pergunta se ele é o tipo de homem que quebra promessas. Chan percebe que não conseguirá escapar. A cena muda para o dia seguinte, é segunda-feira. O protagonista está focado no seu treino, enquanto ainda se lembra das palavras de Michelle. Ele ri ao se lembrar da garota. De repente, uma voz perguntou: "O que é tão engraçado?" Chan se assusta com o aparecimento inesperado de Darius e sai da sua posição. Ele diz que não consegue levantar o braço depois desse aquecimento. O soldado novamente pede para ele não se encontrar com a gangue. Nesse ritmo, ele não chegará vivo à África ou à França. O protagonista muda de assunto e diz que vai criar um clube esportivo para aqueles que sofrem bullying na escola, para que ele possa viver sua vida calmamente, sem se preocupar. Deru diz que é um bom pensamento e que ele até seria o supervisor do clube, mas ele não gosta. Quando o capitão muda de assunto, ele diz de novo que essa gangue não são estudantes comuns. Ele consegue lidar de repente. Chan diz o mantra que usava no acampamento francês, chamado "A Legião é a nossa pátria". O soldado repete as palavras do seu capitão. O protagonista diz: ele não se importa com um sul ou hoje, mas ele prometeu que resolveria isso. Darius diz que ama a esposa dele e espera não ir para a prisão por causa do protagonista. Chan veste a roupa e diz que vai. O soldado o segue, mas ele diz que não precisa de companhia, então pergunta se Deru se lembra de Mangala. O soldado não acredita que está ouvindo isso. A cena muda para algumas horas depois. A aula termina e Chan caminha até o portão, onde um carro o espera. O protagonista entra no carro. É levado para uma fábrica chamada Algodão Doce. Os capangas mostram o caminho para ele. Chan passa por algumas salas e vai para o subsolo. Ele memoriza por onde está andando. Há 6 salas à direita e 5 à esquerda. Os capangas mostram a sala onde os superiores estão. Chan encara o chefe da organização. O homem diz que ele não deveria olhar para adultos desse jeito. Chan observa cuidadosamente os 5 rivais. Enquanto ele se senta no sofá, o chefe revela que os superiores planejam enterrá-lo em segredo, mas ele achava que alguém tão corajoso quanto Chan deveria permanecer vivo, então ele propõe que o protagonista se junte a eles. Chan ri da proposta. Isso irrita o chefe, que grita que vai ser direto e diz que não quer que a organização interfira com a escola dele. O protagonista acrescenta que ele não se importa com os crimes que cometem, mas que não envolvam crianças. Nessas atividades, o chefe está desapontado com a atitude de Chan. Ele diz que o garoto não passa de um idiota. O protagonista manda ele calar a boca. Nesse momento, um lacaio tenta atacá-lo. Chan usa os hashes para perfurar a mão do homem. O cara cai no chão gritando de dor. E os outros gangsters entram na briga. É fácil para o protagonista acabar com eles. Os valentões estão no chão. Derrotados, o chefe percebe que terá que resolver a situação com as próprias mãos, mas ele também é pego pelo protagonista, que aperta seu pescoço com tanta força que quase o quebra. De repente, ouve-se um barulho do lado de fora da sala. O protagonista faz o chefe de refém para conseguir passar por aqueles seguranças armados. Ele ameaça quebrar o pescoço do líder se alguém se aproximar. Chan pega o cara como refém para sair daquela fábrica, mas os homens não obedecem às instruções e atacam com uma barra de ferro. O protagonista se defende do primeiro usando o pé. Os outros entram no caminho dele, então ele se defende como pode. O chefe consegue se livrar da sua pegada e dá a ordem para acabar com esse garoto. De repente, o pé do protagonista atinge o rosto dele e ele é empurrado em direção aos capangas. Então Chan usa o chefe como trampolim para pular por cima dos homens. Ele corre rapidamente pelas paredes em direção à saída. A multidão de homens
tenta alcançá-lo, alguns socos são lançados em sua direção. O protagonista se defende usando o braço. Ele lamenta não ter o corpo do passado para enfrentar esses caras finalmente. Ele decide lutar de qualquer jeito. O protagonista troca socos e chutes com aqueles homens. No final, ele derruba a maioria deles. Naquele momento, outros bandidos se aproximam. Sean percebe que estes são diferentes. Eles parecem mais assustadores. O valentão com a espada na mão diz que vai fatiar o corpo dele e dar aos cachorros. Sean está lidando com assassinos experientes. Naquele momento, todos são surpreendidos por um novo homem. Um homem mascarado aparece segurando um taco. Um delinquente tenta atacar o homem, mas desmaia após ser atingido. Todos olham incrédulos. Nem mesmo o protagonista sabe o que está acontecendo. Os homens que queriam atacar Sean mudaram o foco. Eles se viram para o recém-chegado. O homem mascarado derruba-os um por um com facilidade. Sean ri, dizendo para si mesmo que o amigo é mesmo teimoso. Os assassinos experientes não entendem quem é o sujeito. Derrubando o pessoal dele, o homem segurando a espada diz que é melhor lidar com o pirralho primeiro. Então ele tira a espada da bainha e corta o vento. O protagonista desvia dos ataques, mas acaba sendo atingido nas pernas e no ombro por uma adaga. Ele tem que lidar com dois assassinos experientes que usam lâminas afiadas. Alguns segundos depois, seu corpo todo está ferido. Sean tem suas roupas manchadas de vermelho. Naquele momento, o bandido de cabelos grisalhos está prestes a dar o golpe fatal. Dairo olha para trás, gritando pelo capitão. O protagonista tem um flashback de quando serviu o esquadrão mercenário. Ele sempre foi responsável pela liderança quando ia em missão. Na última missão, infelizmente, perdeu seus melhores amigos, mas ele se lembra que aqueles soldados sempre confiaram a vida dele a ele. Eles o chamavam de o Deus de Blackfield. É graças a essa confiança que o protagonista não pensa em desistir. Ele segura a lâmina da adaga antes que ela atinja seu olho. Suas mãos se machucam no processo. O bandido puxa a adaga de volta em sua mão. Ele tenta se libertar das mãos de Sean e não consegue. De repente, o protagonista se aproxima do rosto dele e diz que ele recebeu um apelido carinhoso dos seus inimigos. Eles o chamavam de o Deus de Blackfield. Isso porque ele foi transformado em um monstro. Durante a luta naquele momento, o protagonista diz que vai destruí-lo. Sean quebra o nariz do assassino com um golpe e finaliza com um soco. O capanga do assassino está chocado e não tem tempo de perceber que o próximo alvo é ele. O protagonista também acerta o rosto do homem com um soco poderoso, capaz de deixá-lo inconsciente, mas Sean não está satisfeito e pensa em assassinar esse cara. Ele é repreendido pelo soldado. O protagonista então recua e olha para os homens restantes. Ele lhes dá uma chance de sair vivos e ordena que se escondam na sala. Os bandidos obedecem porque acham que não conseguem lidar com aqueles dois. Depois de entrar na sala, o protagonista cai no chão, com muita dor. Ele ficou gravemente ferido durante a batalha. O soldado, sarcasticamente, diz que pensou que nunca o veria assim. Sean pergunta por que ele pegou uma máscara de macaco. A resposta do Deru é que o animal é famoso entre as crianças. Depois, ele diz que tem que tirá-lo logo e cuidar desses ferimentos. O protagonista hesita, porque ele está muito manchado de vermelho. As pessoas vão chamar a polícia se o virem assim. Daryl o deixa por um momento e vai verificar se tem alguém lá fora. Enquanto isso, Sean tenta roubar um cigarro que encontrou, mas ele vê que a caixa está vazia. De repente, a atenção dele se volta para uns passos no corredor da fábrica. O protagonista percebe que há aproximadamente 20 pessoas. Ele tem medo de que seja o reforço dos bandidos. Outros valentões chegam e ele tenta se levantar. O líder deles olha para o protagonista e diz que tinha dúvidas de que ele fosse um estudante. O homem se apresenta como Guantica. Ele veio aqui depois de ouvir que o gerente, Gibbon do grupo Parkin, estava prestes a pegar. Parkin é o nome da gangue responsável por aquela fábrica e que foi destruída pelo protagonista. De repente, Sean o interrompe para pedir um cigarro. O lacaio se sente ofendido e grita com o protagonista. Ele é repreendido por Guang naquele momento. Alguém pede para saírem da frente. Dairo verifica se Sean está bem. Guang fica impressionado com a máscara de macaco que o cara está usando e diz que, a essa altura, Gibbon já deve estar envergonhado. O lacaio entra na conversa para dizer que verificou todos os quartos e que a situação do bando não é boa.
Wang responde que não há mais nada a fazer ali. Antes de ir, ele se oferece para levar o protagonista a um hospital que fica perto para cuidar de seus ferimentos. É onde os homens dele costumam ficar depois de uma batalha. O protagonista não tem como recusar essa proposta, porque ele fica muito machucado. Algumas horas depois, ele acorda na enfermaria. Daryl está feliz e logo avisa que ele precisou de pontos, porque seus ferimentos de faca eram profundos. Sean pergunta onde ele está. Daryl percebe que seu amigo está confuso e diz que ele desmaiou assim que ele entrou no carro do Wang. As memórias do caos naquela fábrica voltaram à cabeça do protagonista. Ele só consegue pensar em como foi vergonhoso. Sean tinha certeza de que venceria sem um arranhão. Se estivesse em seu corpo antigo, o soldado diz que ele ficou inconsciente por muito tempo. Já é 1 da manhã. Ele mentiu para os pais do protagonista, dizendo que Chan ficaria na casa dele, mas eles pediram para ligar quando pudesse. O protagonista não se importou muito com essa informação e pediu um cigarro. Naquele momento, Wang entra no quarto e pergunta se está tudo bem. Chan diz que chegou em boa hora e pediu um cigarro. Wang diz para ele esquecer isso e pergunta se esse cara é mesmo o professor dele. O protagonista responde que sim, porque explicar a verdadeira identidade de Daryl demoraria muito. O homem hesita em continuar falando, mas Sean diz que o professor dele é alguém muito confiável. Wang decide confiar nele também e diz que lucrou graças ao protagonista. Não haverá ninguém em Gangnam com coragem suficiente para contradizê-lo por um bom tempo, então ele está disposto a fazer algo pelo protagonista. Para pagar por isso, Chan é direto e diz: ninguém quer que a escola dele se envolva com uma organização criminosa. Wang diz que vai dar um aviso como amigo. O garoto deve evitar problemas por um tempo. Rumores sobre ele se espalharam por toda parte. Isso significa que aqueles que o odeiam vão tentar encontrá-lo. Além disso, há muitas pessoas curiosas querendo testar a força dele. O protagonista responde que não se importa com o conselho dele. Wayne fica furioso com essa resposta e diz que, embora Chan tenha trazido lucro para a organização dele, ele ainda deve respeitar o seu status e opinião. O protagonista pergunta o que ele vai fazer. A atmosfera tensa paira entre os dois. Gwen fica tão bravo que suas veias saltam, mas ele logo se recupera e sugere que os dois se tornem amigos. Diarreia entra na conversa e diz ao líder para tirar aqueles homens da porta. Eles não querem a proteção dele. Wang pergunta qual é a profissão dele e Diarreia responde que ele é professor de educação física. O homem ri, dizendo que vai manter os seus homens do lado de fora. Ele caminha até a porta e diz ao protagonista para pedir ajuda ao pessoal dele, se precisar de alguma coisa depois disso. O homem sai. Chan pergunta se o professor não devia ir para a escola. Dayol responde que pode ir direto do hospital para lá. Ele imediatamente se lembra de algo e pergunta se existe algo entre Chan e Kim Myung. A protagonista responde que ela é apenas uma criança na aula dele. Daryl avisa que a garota mandou mensagens demais. Chan muda de assunto e pergunta quanto tempo ele terá que ficar ali. Dizem a ele que pelo menos 1 mês. Chan entende que precisará ficar nesta cama, sem se mover, por 1 semana inteira, então é impossível fingir para a família. Ele está na casa do professor. Ele então decide mentir e dizer que sofreu um acidente de carro. Daryl concorda. E eles chegam à conclusão que vão dizer que aqueles caras que estão na porta foram os responsáveis pelo acidente. O soldado se levanta e diz que fará isso. Alguns minutos depois, Suki invade a sala de guerra, preocupada com o filho. O protagonista sacode o braço machucado, dizendo que não dói tanto quanto parece. A mãe dele quer transferi-lo para um hospital maior e certifique-se de que ele será bem cuidado. Chan tenta dizer que está tudo bem. Ele tem medo que o médico do outro hospital fale sobre os cortes de adaga no corpo dele. Afinal, eu não teria desculpas para dar, porque ele disse que foi um acidente de carro naquele momento. Um médico e uma enfermeira entraram na sala. Suki perguntou, preocupado, como estava o filho dele. O médico diz que ele está bem, só precisa comer e descansar. Suki diz que está pensando em levá-lo ao hospital. Spyou onde ele foi hospitalizado antes.
O médico concorda em fazer a transferência. O protagonista amaldiçoa o homem mentalmente. O médico explica para Suki que o diretor dos serviços cirúrgicos do C.B. Hospital é amigo dele, então ele pode passar algumas informações sobre o filho, mas ainda acredita que será melhor para Chan ficar neste hospital. Ele pode não receber a atenção adequada em Sibaiol, porque o número de pacientes por médico lá é surpreendente. Suki escuta atentamente. Dario faz um sinal de positivo com o dedo, e o protagonista respira. Soltando um suspiro de alívio, a mãe avisa que vai falar com o marido, mas por agora acha melhor deixar o protagonista neste hospital. O médico concorda e pede para ela sair da sala por uns minutos, porque ele precisa trocar as bandagens. Suki concorda e diz ao filho que vai esperar lá fora. O médico remove as faixas do ombro de Chan e fica surpreso com a rápida recuperação. Ele diz que é a primeira vez que vê algo assim. O protagonista agradece por ele ter convencido a mãe dele. O homem pergunta se o paciente sabe por que ele fez isso. Ele fez isso porque tinha um irmão mais novo, que virou gangster e voltou para casa cheio de cortes de faca. Um dia, o irmão dele ficou gravemente ferido. Após uma briga entre organizações criminosas, ele foi para o hospital e se recusou a receber tratamento. O médico acrescenta que, no fim, foi ele quem anunciou a morte do irmão dele. O protagonista não sabe o que responder. O médico termina a atadura e diz que tem um pedido. Ele espera que o protagonista sobreviva em todas as lutas que participou, mas que não assassine ninguém nesses duelos. O protagonista pergunta por que o homem continua a tratar criminosos. O médico responde que não faria diferença, não reduziria o número de mortos nessas lutas. Além disso, o trabalho dele é salvar pessoas e ele não faz isso por dinheiro. O protagonista agradece o conselho. O médico responde que ele economizou dinheiro dessa vez. Chan e Daru dizem que ele fez bem. De repente, o médico diz que, se o protagonista chegar sem vida ao hospital, ele vai ganhar muito dinheiro com os órgãos dele. Depois disso, o homem se despede e vai embora. O protagonista está incrédulo com as possibilidades de perder os órgãos. Uma semana depois, o protagonista voltou para casa e vestiu o uniforme para ir para a escola. A mãe dele diz que ele ainda não está totalmente curado para ir para a escola. De repente, a protagonista nota algo na mão dela e pergunta o que é. Suki abre o envelope, mostra que alguém lhe enviou 50 milhões de won. Chan sabe que foi Guang e amaldiçoa o homem mentalmente. Ele tenta dizer à mãe dele que ele vai devolver o dinheiro e que ela não precisa se preocupar, mas a mulher já está preocupada porque não é comum alguém enviar essa quantia de dinheiro. Muda de assunto e diz que já está atrasado para a escola. Kang diz que vai levá-lo, então os dois se despedem de Suki e vão para o carro. No caminho, o protagonista percebe que o pai mudou de humor. Agora ele parece mais sério. De repente, Kang pergunta se o filho não quer contar nada. O homem promete não perguntar mais. Se ele não quiser falar, Chan decide ser sincero e avisa que se envolveu numa briga. Ele brigou com os caras da escola. Acontece que eles estavam sendo apoiados por uns bandidos. O protagonista reafirma que conseguiu resolver a situação sem que ninguém ficasse fatalmente ferido. Além disso, os bandidos não vão mais interferir na escola. O pai pergunta por que ele mentiu, dizendo que foi um acidente de trânsito. Ele responde que não queria preocupar a mãe dele. Kang pergunta se ele sabe que Suki se sacrificou muito por ele. Naquele momento, o protagonista nota uma foto com uma imagem de quando ele nasceu. Suki não parecia estar com boa saúde. No nascimento de seu filho Chan, não sabe os detalhes sobre o sacrifício de sua mãe, mas finge se lembrar. Ele presume que Suki teve complicações na gravidez. Kang só pediu ao protagonista para não machucar a mãe dele. Ele concorda. O pai agradece ao filho por ser sincero hoje. Alguns minutos depois, Chan entra na escola e encontra Dayaru. O soldado grita perguntando por que ele está andando por aí. O protagonista responde que recebeu alta e o médico elogiou a rápida recuperação dele. Daru diz que o capitão dele é mesmo estranho. Chan pergunta se aconteceu alguma coisa enquanto ele estava fora. O soldado diz que surgiram alguns rumores. Alguns dizem que ele foi assassinado, outros dizem que está hospitalizado, sem chance de sobreviver. E alguém disse que o viu sendo preso pela polícia. O protagonista ri
e diz que isso é bom. Ele se prepara para sair da sala de esportes quando é impedido. Dari pergunta o que ele vai fazer. Chan diz que vai fazer o que o soldado pediu. Dari fica feliz. E o protagonista pergunta o nome dos alunos. A cena muda para a classe do primeiro ano. Os alunos trouxeram a comida da cantina para comer. Na sala, um dos alunos, o de óculos, leva um tapa na cabeça enquanto come. Ele olha para o agressor e fica em silêncio. O cara se refere ao garoto de óculos como Jean e começa a comer a comida dele. Ele diz que está fazendo isso pela saúde de Jean. Afinal, ele não precisa comer tanto. O pobre garoto concorda com essas palavras. De repente, o valentão pergunta por que ele não está comendo. Então coloca uma grande quantidade de comida na boca do garoto. Os alunos riem de Jidin. Em vez de ajudar, o valentão continua a enfiar comida na boca do pobre garoto. Naquele momento, alguém entra na sala. O delinquente olha furiosamente para o recém-chegado e pergunta quem se atreve a invadir o quarto dele. Ele logo reconhece o protagonista e então se curva várias vezes para Chan. O protagonista não se importa com isso e pergunta se tem algum Gigi aqui. O cara aponta para o garoto de óculos. Chan se aproxima e nota que Jin está tremendo muito e o cumprimenta gentilmente. Por outro lado, Jidin se pergunta por que o aluno aterrorizante está procurando por ele. De repente, o protagonista o chama para conversar. Jin treme ainda mais e pergunta por que deveria acompanhá-lo. Os alunos estão incrédulos, dizendo que Jidin ousou responder a Chan. O valentão repreende o pobre garoto, perguntando por que ele está falando assim com o chefe. De repente, o protagonista diz ao valentão para não se meter. Então vai até Jin e diz que eles precisam conversar. Jin está prestes a recusar de novo. Então Chan o pega pela mão e começa a puxá-lo para fora da sala. Os alunos parecem assustados. O protagonista diz que tudo vai ficar bem, enquanto notam que todos têm medo dele. A cena muda para uma sala do segundo ano. Chan e Guian se aproximam de uma garota sentada sozinha. O protagonista pergunta se o nome dela é Soyan. A garota responde que sim. Chan se apresenta e diz que está no terceiro ano e quer falar com ela. Soyan começa a tremer quando ouve o nome dele. O protagonista pergunta se ela está ocupada, mas a garota se levanta e diz que pode acompanhar. Os três saem da sala e o capitão tenta se lembrar quem é o terceiro aluno. De repente, o valentão do quarto de Soyan cruza com o protagonista e o chama de chefe. Soyan se assusta com a aparição do homem e treme. Chan percebe de repente. O valentão se curva e se apresenta como Cerro. Do segundo ano, ele foi quem foi entregar o dinheiro ao protagonista da última vez. Chan apenas faz um movimento com a mão, dizendo para o homem sair da frente. Cerro obedece e pede desculpas por atrapalhar. Algumas horas depois, o protagonista consegue recrutar todos os alunos que estão sofrendo bullying e os leva para a sala de esportes. Ele agradece a presença dos alunos e diz que o motivo de tê-los trazido aqui é porque ele pretende criar um clube esportivo. Ele acrescenta que o professor Kanku será o supervisor. Depois pergunta se os alunos têm alguma pergunta. Jean levanta a mão e pergunta quais esportes eles farão. Chan responde que ele vai ensinar treinamento físico e o básico de autodefesa. Eles também podem escolher outro esporte para passar o tempo. Uma das meninas pergunta por que eles foram escolhidos. O protagonista pensa por um momento e diz: ele quer ser amigo deles? Um silêncio constrangedor paira na sala. Dairo entra na conversa e diz que os alunos podem se recusar a participar do clube se não quiserem, mas ele tem certeza de que será benéfico para todos. Ele aponta para um documento na mesa, diz aos alunos que querem participar para se inscrever. O protagonista grita que vai ser muito divertido. Os alunos ainda têm medo dele. Daru pede ao capitão para conter a emoção, porque ele vai acabar assustando os alunos. Além disso, ele questiona por que Chan trouxe aquela garota. Kim Myong se apresenta gentilmente aos alunos, dizendo que ela será a gerente do clube. Daer pergunta por que ele trouxe uma garota que toda a escola espera que entre para uma faculdade de prestígio. Kim Myong compartilha os documentos com os alunos, que aparentemente gostam dela e se sentem seguros com ela. O protagonista revela que não trouxe Kim
Ele a encontrou no corredor e ela estava chorando porque queria segui-lo alô. Então ele não pôde recusar a ajuda dela. Naquele momento, um entregador aparece e diz que trouxe o tonkatsu. Dari diz que pode servir os alunos. Todos começam a comer o prato. Unzel observa a reunião escondido e então corre. Chan segue a garota e pergunta por que ela está vagando por aí. Unzel responde que não está vagando por aí. O protagonista decide não perder tempo com ela e diz para a garota ir embora. Ele volta para a sala de esportes, quando ela de repente grita. Uncel pergunta se ela pode realmente ir embora. E Chan diz que sim. Ela questiona se não está sendo suspeita. O protagonista apenas responde que não se importa. Depois disso ele entra na sala. O tio está frustrado por não conseguir chamar a atenção dele. Mais tarde naquele dia, os 4 alunos assinaram o documento para fazer parte do clube. Então o protagonista comandou o treino. Eun-soo observava a cena de longe. Os alunos caem no chão depois de tanto esforço físico. Kim Yong serve algumas bebidas. Para ajudar com o quartel-general, Ji-jin está aliviado, pensando que acabou, mas o protagonista diz que vai começar o treinamento oficial. Os alunos parecem chocados. Chan pergunta por que eles parecem tão surpresos. Gi-jin pergunta se eles não tinham acabado de treinar. O protagonista responde que isso foi só um aquecimento. As almas dos alunos quase abandonam seus corpos após essa notícia. Alguns minutos depois, o treino de verdade começa. A bola pega Ji-seon de surpresa e ele cai no chão. Ao ser atingido no rosto, o protagonista diz que o garoto não tente parar a bola com o rosto. Ele pergunta se está tudo bem e o aluno diz que sim. Daryl repreende Chan dizendo que a culpa foi dele por ter mirado diretamente no rosto do aluno. Ele diz novamente que eles estão na escola. O protagonista se contém para não insultar o soldado e diz que entende. Daryl devolve a bola então. Chan diz que vai mostrar o que acontece quando você mira a bola de propósito no rosto de alguém. Ele manda a bola voando com tanta força que solta uma faísca. Dari usa o pé para bloquear e devolver a bola. Os dois estão nesse confronto. A bola voa de um lado para o outro com muita velocidade. Os alunos sentem que não pode haver um clube mais aterrorizante do que este. Algum tempo depois, o treino termina e os alunos vão se lavar. Chan fala com o soldado e diz que o corpo dele está melhorando a cada dia. Darius diz que o capitão está se recuperando de qualquer forma. Ele acha que é melhor não manter esse treino intenso todo dia, então ele sugere fazer isso 2 vezes por semana. O protagonista concorda imediatamente. Naquele momento, Incel se aproxima e chama o personagem principal. Ele pergunta, irritado, o que ela quer. A garota responde que também quer participar. A resposta dela chama a atenção de todos. Os alunos param de lavar para olhá-la. O protagonista responde que não. Incel acha injusto e pergunta por quê. Chan diz que ela está no 3º ano. Ela deveria se preocupar em estudar e indo para a universidade. Eun-soo fica irritada e grita que não importa porque ela não vai para a universidade nenhuma. Além disso, ela não entende por que não pode participar se Kim Young participa e também está no 3º ano. Daryl defende Kim dizendo que ela pode participar porque ela tem boas notas. Ao contrário de Ansel, a garota olha para baixo. Frustrada, ela olha para Kim com raiva. Mayong percebe e se sente mal. Incel vira as costas e vai embora. Mais tarde, as aulas terminam. O protagonista espera o sinal abrir para atravessar a rua com Kim Myong. Ela pergunta se ele não pensa em reconsiderar o pedido de Incel. Ela parecia ser sincera quando pediu para entrar no clube. O protagonista responde que a garota não se encaixa e pode assustar os outros. O sinal fica verde e ele se despede de Kim. A garota tenta dizer a ele que Eun-soo pode fazer amigos com os alunos se eles passarem algum tempo juntos, mas o protagonista não escuta porque ele já está muito longe. Ele caminha sozinho pelas ruas, refletindo sobre hoje. De repente, um número desconhecido liga para o celular dele. Do outro lado da linha, alguém pergunta em francês como ele está. Chan não reconhece a voz e a garota se apresenta como Michelle, aquela garota que o encontrou no restaurante. O protagonista pergunta por que ela está ligando. Michelle diz que ele continua se fazendo de bobo, mesmo depois de chamar a atenção de 3 garotas. Diz novamente que não está interessado e pergunta se ela se lembra que ele ainda é estudante. Michelle pergunta se ele não está interessado em francês. A garota tenta marcar um encontro para aquele dia, mas ele diz que ainda está se recuperando dos ferimentos.
A garota começa a dizer coisas obscenas, o protagonista diz que pode vê-la no sábado, então os dois combinam um encontro, mesmo que ele não pareça interessado, o protagonista diz para si mesmo que só fez isso porque prometeu que faria se recebesse ajuda. Ele volta para casa com raiva, a cena muda por um momento, Chan entra em casa. O pai dele está ao telefone e decide desligar a chamada. Quando o filho chega, ele diz que o protagonista chegou cedo. Chan logo pergunta quem estava ao telefone. Kang responde que era um cliente e diz ao filho para ir descansar. Chan obedece, mas tem a sensação de que o pai está escondendo algo. Algumas horas se passam e Kang permanece pensativo. O protagonista troca de roupa e diz ao pai que vai dar uma volta e o convida para ir junto. A princípio, o homem recusa, dizendo que está tudo bem, mas muda de ideia e diz que vai acompanhar o filho. É tarde da noite, quando os dois saem do prédio, Chan finalmente pergunta se há algo errado. Kang se faz de desentendido, então o protagonista dá a mesma resposta que o pai, dizendo que se o homem não quer responder, tudo bem, e ele não vai perguntar de novo. Kang fica feliz ao perceber que ele copiou as atitudes dela. O homem revela que realmente tem um problema. Os dois se sentam no banco. Kang diz que pretendia importar carros franceses e vendê-los aqui na Coreia do Sul. Seriam aproximadamente 50 carros. Ele pediria mais à empresa francesa. Depois que vendessem todos no início, o plano parecia perfeito. Mas um fator externo interveio. O grupo SO Yong estabeleceu uma subsidiária chamada SO Jong Motors, e agora eles se ofereceram para fazer importações paralelas dos mesmos carros que Kang pretendia vender. O protagonista tem certeza de que aqueles vigaristas tinham inveja do pai dele e roubaram a ideia dele. De repente, ele se surpreende consigo mesmo por se referir a Kang como seu pai. Em seus próprios pensamentos, o homem continua a explicar a situação e diz que a ligação que recebeu foi da França. A empresa garantiu o monopólio, mas só se Kang comprar 500 carros a cada compra. Eles estão agindo como se Kang fosse a prioridade, mas fizeram essa oferta sabendo perfeitamente que ele não conseguiria atender às exigências deles. Kang tem certeza de que, se ele recusar a oferta, a empresa francesa fechará um contrato com uma cooperação muito maior. O protagonista pergunta qual modelo de carro ele pretende importar. O pai responde que é o Shift, um carro extremamente luxuoso. Chen sabe que será um absurdo a quantia para pagar por 500 carros como este. King diz que pode piorar. Ele desiste do dinheiro que gastou no contrato de 50 carros ou terá que fazer o possível para vendê-los aqui. Em qualquer escolha, as perdas serão aproximadamente iguais. Naquele momento, ele começa a chorar, confessando que usou a casa como garantia. Nesse contrato, as coisas podem ficar difíceis para eles se a situação não puder ser contida. O homem também pede desculpas ao filho por mostrar um lado tão patético de si mesmo. O protagonista diz que está tudo bem e acrescenta que ele só não quer que isso afete a mãe dele. Kang diz que é isso que realmente o preocupa. Ele está fazendo o possível para que Suki não descubra. O protagonista diz que as expressões do homem não estão ajudando muito. Na verdade, a preocupação dele é bem óbvia. Kang se desculpa por isso. Então Chan pergunta como as coisas estão no momento. Kang diz que os executivos da França chegarão esta semana. O protagonista percebe que a empresa francesa está com pressa. O pai revela que decidiram descansar amanhã e se encontrar no domingo ao meio-dia. O protagonista tem uma ideia e pede permissão para acompanhá-lo à reunião. Kang diz que ele não precisa se preocupar porque ele mesmo resolverá, mas Chan insiste em ir com ele, e até diz que consegue traduzir o que os franceses querem dizer. Kang está totalmente abatido e triste. Ele acredita que não terá saída. De repente, o protagonista se levanta e começa a gritar com o pai, dizendo que eles deveriam tentar. Se nada der certo, pelo menos eles fizeram o possível para reverter a situação. Kang se surpreende com a determinação do filho e concorda que eles devem tentar. O homem diz que vai precisar da ajuda do protagonista, mesmo que os resultados não sejam bons. Ele também pede que nada do que foi discutido ali chegue aos ouvidos da mãe dele. Depois, o protagonista volta para casa. Suki logo pergunta sobre Kang, e ele diz que o pai dele decidiu ficar longe por mais um tempo. A mulher acha estranho,
Chan se despede e volta para o quarto. Nesse momento, o telefone dele toca, ele atende e lamenta saber que a ligação é de Michelle, mas logo depois muda de ideia, diz que ela ligou numa ótima hora. A garota pensou que ele sentia a falta dela, mas não era nada disso na verdade. Ele queria adiar o encontro por mais uma semana. A garota fica brava e o protagonista diz que é por causa de um problema pessoal. Ela concorda em adiar por mais uma semana e diz que depois disso não vai ceder de novo. O protagonista encerra a chamada e volta sua atenção para o que é mais importante. No momento, ele se lembra que tinha uma conta com dinheiro quando trabalhava na França. Seria bom se ele conseguisse acessá-la, mas ele se esqueceu de todos os dados que tinha. Para piorar, ele não podia simplesmente ligar para o banco e dizer que era o lendário deus de Blackfield. O protagonista liga para Daru e conta sobre os problemas que a família dele está passando. Ele pretende ligar para a agência mais próxima, que fica em Hong Kong na segunda-feira. Daru diz que isto é ótimo, mas ele está preocupado com Suki. O protagonista diz que ele também está e é por isso que ele vai lidar com a situação o mais rápido possível. A cena muda para domingo no Hotel Nelson. Kang explica ao filho que haverá 2 executivos e um tradutor da empresa deles. Eles sabem que Chan é filho dele, mas ele dirá aos executivos franceses que Chan é um assistente de tradução. O protagonista concorda e o pai agradece a ajuda deles. Os 2 caminham para o hotel. Chan está pronto para ajudar nas negociações. Assim que ele entra no hotel, Kang apresenta os executivos da empresa francesa. Naquele momento, o protagonista fica paralisado. Um homem caminha em direção a ele com passos pesados. Chan reconhece aquele rosto imediatamente. Era o capitão do esquadrão mercenário francês. O nome dele era Charlin. O protagonista se pergunta como o capitão ainda está vivo. O charlatão levanta a mão para cumprimentar Chan, que ainda está paralisado. O pai do protagonista imediatamente cumprimentou o homem. O charlatão fala apenas em francês. Ele repreende outro executivo que está flertando com uma das garotas do hotel. O homem se chama Smith e obedece ao vice-presidente. O protagonista fica chocado ao encontrar outro companheiro de equipe. Kang pergunta se o filho está bem. Chan responde que sim. O pai pede para ele cumprimentar os executivos. O protagonista apresenta Kang como CEO da Kang Motors. Depois se apresenta como tradutor assistente. Charlin elogia a pronúncia dele. Ele até gosta do jeito que o protagonista fala, parece familiar. Chan agradece a ele. Charlin apresenta Smithan como o gerente de vendas na Ásia. Depois disso, os executivos vão para a mesa. A garçonete do hotel se prepara para anotar os pedidos. Smithan fica de olho nela e é repreendido novamente. Charlene pergunta curiosa se o nome Kang Chan é comum na Coreia. O protagonista não responde. Charlene acha que o menino não entendeu o francês dela, porque ela falou muito rápido. Chan responde rapidamente que o nome dele é comum na Coreia. Charlene diz que é um nome ilegal. O protagonista logo diz que também está familiarizado com o nome delas. Um silêncio paira sobre o lugar. A garçonete chega com as bebidas. Charlene está pronta para começar as negociações. O tradutor do rei alerta sobre isso. O pai do protagonista se refere a Charlene como vice-presidente. Diz que será difícil aceitar sua proposta repentina. É por isso que ele espera que as condições do contrato sobre ter um monopólio de 500 carros sejam modificadas. Charlene diz que ele não vai mudar as condições. Se quiser, ele pode simplesmente assinar o contrato original para 50 carros. Mas se Kang fizer isso, a Seung-Jong Motors também poderá importar os carros nas mesmas condições. O protagonista percebe que Charlene não mudou nada. Com o tempo, Kang diz que já pagou metade do preço do contrato pelos 50 carros conforme o contrato. Pagando o restante é o suficiente para obter o monopólio dos direitos de turno. Na Coreia do Sul, Charlton diz que ele está certo, é só preparar as instalações que atendam aos requisitos da matriz. Kang responde que é ótimo, porque ele atribuiu contratos com oficinas em todo o país para usar as instalações dele. Agora ele só precisa preparar os outros requisitos. Charlton diz que ele ofereceu as mesmas condições à Sojang Motors e recebeu uma resposta positiva.
Kang fica chocado porque ele achava que eles iam fechar o contrato. O executivo da Kang Motors diz que isso é absurdo e que eles deveriam tomar medidas legais. O protagonista percebe essa atitude do executivo pode irritar o capitão. Charlton fica mesmo irritado e diz que aceitará essas palavras como se fossem da Kang Motors. Acrescenta que é uma vergonha, mas fará questão de declarar que foi a Kang Motors que começou esta batalha. O homem diz que está indo embora. Smith o acompanha enquanto os executivos tentam fechar o negócio. Nesse momento, o protagonista entra na conversa. Ele pede a Charlene que dê um pouco mais de tempo, mas o homem diz que não tem mais tempo. O protagonista diz que só precisa de 1 semana e 1 noite. Charlene pergunta se um tradutor assistente pode assumir responsabilidade pelas suas palavras. Kang pergunta se Chan tem um plano. O protagonista responde que não, mas é melhor do que abandonar o jogo agora. Os executivos da Kang Motors têm uma opinião diferente. Eles acham que seria melhor pedir desculpas agora e solicitaram uma renegociação. O protagonista grita que se eles fizerem isso, essas pessoas vão intensificar os ataques. Kang coça a cabeça pensativamente. Charlene e Smith aguardam uma resposta. Kang pede ao executivo para traduzir suas palavras. A partir de hoje, as palavras e decisões de Chan são absolutas. Isso significa que ele responderá pela Kang Motors. O executivo fica chocado e grita com Kang para não fazer isso. Chan agradece ao pai pela confiança. Charlene questiona se ele também vai abrir mão dos direitos de assistência técnica se não conseguir pagar pelos 500 carros em 1 semana. O protagonista diz que ele não deve se preocupar com isso. O homem tem dúvidas sobre a noite extra que pediu. Shen apenas responde que vai ver Smith e não vê problema algum. Charlene não para de pensar que Chan se parece com alguém do passado dele. O protagonista pergunta se ele concorda com a decisão. O homem responde que sim, e diz para o garoto ligar um dia antes da reunião. Depois disso, eles apertam as mãos e fecham um acordo. O protagonista acha estranho morar com Charlene e Smith e fora do campo de batalha. Ele sabe que será difícil convencê-los. Depois que Charlene e Smith partirem, os executivos tentam dizer a Kang que agora a empresa francesa tem um motivo para atacá-los. O pai do protagonista discorda, porque eles criaram uma situação que a empresa francesa não previa que seria uma evolução significativa. Depois disso, Kang diz que é hora de ir embora. No caminho para casa, Kang pergunta se o protagonista é realmente filho dele. Chan fica surpreso com a pergunta. O pai diz que sabe, ele não aprendeu francês na internet. O protagonista responde que não pode dizer a verdade porque o pai dele não acreditaria. Kang muda de assunto e pede para ele não procurar os gangsters para pedir ajuda. O protagonista concorda e depois disso, os dois ficam em silêncio. Chan manda uma mensagem para alguém pedindo para se encontrar com ele. Mais tarde, a cena muda para um tempo depois. Kang estaciona o carro e o protagonista diz que tem algo para fazer. Depois, ele vai para casa. O pai de novo diz para ele não pedir ajuda aos delinquentes. O protagonista responde que não vai fazer isso. Kang respira fundo e entra no prédio. Enquanto Chan caminha na direção oposta, no passado, o esquadrão francês foi atacado por um grupo inimigo. Eles tentaram salvar uma aldeia que havia sido invadida. Deru lutou lado a lado com o protagonista novamente, com Chan assumindo a posição de capitão. Ele atravessou o território inimigo, saltando por cima de alguns telhados. Os oponentes usam bazucas e todo tipo de armas. Você pode imaginar que o protagonista usou velocidade para pegar os inimigos por trás. Naquele momento ele atira em todos os homens. Vários carros são atingidos na sequência. O protagonista sai das chamas, dizendo que a zona K está segura. Dairo o acusa de se exibir. Chan se preocupa com os sobreviventes da vila. O soldado informou que, no momento, apenas 4 pessoas sofreram ferimentos leves. Felizmente, ninguém ficou ferido fatalmente. O protagonista diz que isso é bom e pergunta onde está Smith. Darius diz que não a vê há um tempo. Chan estava com um mau pressentimento, entretanto, em uma das casas da vila. Smith encontra um sobrevivente e pensa em pôr as mãos na mulher. Ela grita por socorro e ele diz que só vai se divertir. A mulher grita que não quer. Mas Smith não desiste. De repente, o protagonista invade a casa e fica extremamente furioso quando encontra Smith. E nessa situação, o soldado tenta fingir que estava ajudando um sobrevivente. De repente, Chance dá um tapa na cara de Smith, enquanto grita para ele não tentar enganá-lo. Naquele dia,
Smith apanhou tanto que ficou pior que os inimigos. A cena muda para o momento atual. O protagonista se lembra dessa situação do passado e teve a sensação de que Smith e não mudou nada. De repente, um carro estaciona e pergunta se ele esperou muito. Sean diz que não, e o homem o convida a entrar. O soldado percebe que ele parece incomodado e pergunta se aconteceu alguma coisa. O protagonista diz que encontrou Smith e em Charlton de Eru. Fica surpreso em saber que aqueles caras ainda estão vivos. Ele pergunta onde eles estão. O protagonista responde que eles estão no Hotel Nelson. Dieru acelera o carro e diz que está indo para lá. Sean pede para ele esperar um momento. O personagem principal diz que aqueles dois têm carreiras novas e bem-sucedidas. Charlene, o vice-presidente da Gong Cars, e Smithan é o gerente. Dieru cai na gargalhada, achando que é uma piada, mas percebe que não é e o protagonista pergunta por que o cara está pensando em ir pro hotel. Dieru diz que não aceita isso, que Smithan é gerente de alguma coisa, que ele era o mais burro do grupo. Além disso, Dieru tem a sensação de que foram traídos por Smithan e Charlene, afinal, eles foram assassinados, enquanto os dois ainda estão vivos. Dieru pergunta se o capitão não vê isso. O protagonista diz que precisam encontrar alguma evidência antes de chegarem a uma conclusão. Dieru diz que eles podem encontrar as provas depois de espancar aqueles traidores. Sean é contra essa decisão, mas o soldado acelera o carro, dizendo que vai fazer as coisas do jeito dele. Nesse momento, o protagonista grita com Dieru para não fazer nenhuma besteira. O soldado obedece à ordem e pede desculpas por ter exagerado. Ele sugere pedir ajuda àquele valentão chamado Guang. O protagonista acha que a organização de Guang ajudaria muito, tanto na coleta de informações quanto na luta, mas ele não quer ir contra o pedido que seu pai fez. O protagonista pensa em um plano eficaz que não envolva os delinquentes. Nesse momento, Michelle liga para ele. A moça estava no trabalho e ligou para saber se ele tinha resolvido o problema que ele tinha falado antes. O protagonista responde que não e ela lamenta, dizendo que estava esperançosa. Sean muda de assunto e pergunta qual será o local da reunião amanhã. Michelle responde que não se importa com o lugar, contanto que esteja com ele. O protagonista aproveita a oportunidade para marcar a reunião no hotel. Michelle fica encantada com a proposta e ele logo diz para ela levar as amigas. A garota pergunta qual será o hotel. O protagonista marca o encontro no Hotel Nelson, às 7 da noite. Michelle responde que estará lá amanhã. Depois disso a chamada termina. Dieru pergunta quem é e Sean responde que é uma linda francesa. O soldado acha que ele está querendo se divertir, mas o protagonista diz para ele usar a cabeça. Seus adversários são Smith e Charlene. Dieru finalmente entende que Sean vai usar as garotas como isca. Nesse momento, o protagonista liga para o hotel e tenta falar com Charlene. O assistente atende e diz que vai passar a informação para o vice-presidente. Sean marca a reunião para terça às 7 da noite. A pessoa do outro lado da linha concorda. O protagonista começa a dizer que amanhã ele terá um compromisso nesse horário com umas garotas, mas o senhor não deve entender mal a situação. Do outro lado da linha, Smith responde que está com ciúmes e se despede. A chamada termina. Dieru diz que a reação de Smith não foi a que ele esperava e pergunta se a personalidade dele mudou. O protagonista supõe que é porque Charlene está por perto, então o homem se conteve, mas ele tem certeza que amanhã Smith vai aparecer para ver as belas garotas. Dieru concorda que o cara deve continuar do mesmo jeito. O protagonista diz ao soldado para ir com ele. Amanhã ele com certeza Smith vai enlouquecer. Quando Michelle e as outras garotas chegarem ao hotel, é nesse momento que vocês devem agir. O protagonista diz que o soldado deve sequestrar Smith e na primeira oportunidade e levá-lo para o carro. Dieru está animado com essa ideia e pretende procurar um lugar tranquilo, onde possa levar Smith, e ele também diz que vai destruir o homem pessoalmente. O protagonista pergunta se ele vai ficar bem sozinho. Dieru tem certeza de que consegue derrotar Smith sozinho. Sean responde que talvez no passado ele tivesse uma chance, mas terá dificuldades com o corpo atual. Além disso, Smith era bom em queda de braço com Dieru. O soldado se lembra dos duelos que eles criavam no esquadrão e diz que tudo ficará bem. Todas as vezes que ele perdeu foi porque usou o braço direito. O protagonista diz que entende,
mas ele não tem mais o corpo que tinha quando era soldado. Smithin ainda tem o mesmo corpo. Darius diz que estava só brincando. O protagonista solta um suspiro de alívio e diz que vai ajudá-lo a pegar Smithin, mas pede ao soldado que saiba que, se tudo der errado, Smithin terá que ser eliminado. Dyer diz que se tiverem sorte, eles poderão resolver o problema de King e destruir aqueles que traíram o esquadrão. O protagonista concorda com um amigo. Os dois parecem ansiosos para colocar o plano em ação. O soldado confessa que está nervoso e diz que está muito. Daryl volta a dirigir, enquanto o protagonista se concentra em como eles vão capturar Smithin. Ele sabe que as habilidades dos soldados são incríveis, o que significa que Smithin é superior a qualquer gangster que o protagonista enfrentou até agora. Mais tarde naquele dia, a noite chega e Daryl deixa Sean em casa. Ele diz que conhece alguns lugares para levar Smith e pergunta se o capitão precisa de uma lista. O protagonista responde que vai deixar Daryl cuidar disso. Depois disso, o soldado sai. Sean entra na casa e encontra seu pai fazendo um mingau. O homem explica que Sookie não tem se sentido bem desde que soube da situação da família. Ele também sugere que o filho vá descansar. Dia seguinte chega. Kang leva o protagonista para a escola, completamente desanimado. Sean avisa que contatou algumas pessoas que conhecem os executivos da Gong e eles vão procurar uma solução. Kang de novo pede para ele não se envolver em coisas ilegais, só para ajudar a família. Sean concorda, e o carro para na entrada da escola. Daryl está lá esperando por ele. Mais tarde, a aula começa. O protagonista, como sempre, tenta resistir ao sono. Kim ri da situação. Depois das aulas, hora do treinamento nerd, Kim Yong apoia os esforços deles e grita para que continuem. Inzu observa de longe. Horas depois, as aulas terminam. Kim Yong pediu para ir para casa com Sean, mas ele diz que não vai para casa porque tem outros planos. Kim Yong pergunta se o protagonista vai encontrar uma garota. Ele responde que vai se encontrar com o professor Kang-ho. A garota então diz que vai com ele, afinal ela é a gerente do clube. O protagonista responde que ela não pode ir e sai. Kim Yong fica triste. Chang desce as escadas da escola quando ele ouve um grito. Inzel pede novamente para entrar no clube. Ele só responde que vai falar sobre isso depois. Sean entra na sala de esportes e nota Daryl vestido formalmente. Ele diz que acha melhor não se vestir assim. Daryl pergunta se é ruim o protagonista desistir e diz para o homem ir como quiser. Ele pergunta se Daryl trouxe as roupas dele. O soldado diz que é melhor se trocar no carro, mas Sean é contra porque o espaço lá é muito pequeno. Por outro lado, Daryl está preocupado em chamar a atenção da escola e os virem saindo de terno. No fim, ele diz ao protagonista para dar meia volta e fazer o que quiser. A noite chega. Daryl para o carro na entrada do Hotel Namson e diz que vai esperar no estacionamento subterrâneo. Sean diz que pode esperar no café do hotel porque não há como Smith e alguém o reconhecerem. Afinal, eles também reencarnaram em outro corpo. O soldado tem medo de apanhar da esposa, mas não pode perder a possibilidade de sequestrar Smith, e então o homem ordena que o protagonista saia do carro para que ele possa estacionar. Sean obedece e entra no hotel, mas lá dentro ele percebe que Michelle ainda não chegou e decide esperar. De repente, alguém o chama pelo nome de chefe. O protagonista parece confuso, porque não reconhece o homem. Então ele se apresenta como Doziok, um dos capangas do Gwang que gritou com o protagonista. Doziok diz que trabalha aqui e que pode pedir ajuda se precisar. Sean manda ele ir embora e Doziok obedece. O protagonista senta no sofá, se perguntando: por que esse gangster trabalha aqui? De certa forma, será problemático se ele souber do plano dele. Naquele momento, alguém interrompe seus pensamentos. Michelle chegou acompanhada de suas amigas. Elas eram tão lindas que chamaram a atenção de todas as pessoas no lugar. O protagonista está pronto para colocar seu plano em ação. As garotas conversam entre si em francês, dizendo que o protagonista está bem vestido e está mais linda do que nunca. O diário anota que ele já começou o plano e faz um movimento com a cabeça, confirmando que ele vai ficar lá. Michelle reclama que Sean não está prestando atenção neles. O protagonista justifica dizendo que tá todo mundo falando ao mesmo tempo e pede para falarem um de cada vez. Michelle pergunta quais são os planos para hoje.
Ele diz que primeiro eles vão para outro lugar. Daryl observa cuidadosamente que ele está seguindo o plano. O protagonista leva as garotas para uma mesa de jantar. Nesse momento, um funcionário do hotel serve vários pratos. Sean avisa que ainda não fez nenhum pedido, mas o homem responde que ele foi instruído a servir os pratos e já foi pago. Sean pensa em quem poderia ter feito isso. O garçom diz que esses pratos são os mais luxuosos da casa. O protagonista desiste de prolongar o assunto. Michelle pede a carta de vinhos. Então ela se vira para Sean e diz que ele deve ser muito importante. O protagonista responde que, na verdade, tem alguns conhecidos no hotel. Michelle está cada vez mais apaixonada. Por outro lado, Sean amaldiçoa mentalmente os gangsters. Ele acredita que foi ideia deles. Os vinhos finalmente chegam e o protagonista decide continuar bebendo refrigerante. Ele justifica dizendo que é só um estudante. Michelle insiste, porque ela acha que não tem problema quebrar as regras. De vez em quando, as meninas também bebem vinho, mas elas reclamam do quanto Michelle está bebendo. Depois de meia hora de conversa, o protagonista descobre muito sobre as garotas. Todas têm 26 anos e se conheceram depois de trabalharem juntos por um tempo. Atualmente, Michelle é editora de revista, Cecil é funcionário de uma empresa de segurança e Cindy é freelancer. Por enquanto, as coisas parecem calmas. Naquele momento, o telefone do protagonista toca e ele pede permissão para atender. A princípio, ele achou que fosse Daryl, mas aí ele percebeu que era o Gwang e ficou furioso. O líder dos bandidos logo diz que sabe que ele está usando um terno no Hotel Namsan. O protagonista responde que não é da conta dele. O homem diz para ele não agir dessa forma, porque ele só quer ser amigo dele. Gwang acrescenta que o protagonista pode pedir ajuda ao Doziok. Ele mesmo cuidará da maioria das coisas. Sean desliga a chamada e Michelle diz que o garoto está muito estranho hoje. É como se ele tivesse marcado um encontro com milhares de coisas para resolver ao mesmo tempo. Ela diz que é intuição feminina e tem certeza de que não está errada. O protagonista decide contar a verdade porque não vê mais motivos para escondê-la e a garota ainda pode ajudá-lo. Então ele explica que há um americano chamado Smith hospedado neste hotel. Provavelmente esse homem se juntará a eles em breve. Michelle cruza os braços enquanto pergunta se foi por isso que ele a chamou. O protagonista diz que, de certa forma, sim, mas é porque ele precisa verificar algo pessoalmente. O protagonista pede desculpas por isso. Michelle é atenciosa. As outras duas garotas não parecem gostar dessa informação. Um silêncio constrangedor se instala naquele lugar. De repente, Michelle diz que vai perdoá-lo porque ele foi sincero, então desta vez ele não receberá punição. As garotas concordam com ela. Cecil diz que seria bom se mais alguém se juntasse a eles. O protagonista fica feliz porque tudo está correndo bem. Nesse momento, ele recebe uma mensagem do soldado avisando que Smith já está aqui. Chambi então imagina que eles já podem ir para o clube, mas Darius manda uma mensagem em francês dizendo que ainda não, porque a cobra venenosa está na frente dele. O protagonista percebe rapidamente que esse é o nome de uma gangue francesa. Ele pergunta se o amigo tem certeza, e o soldado responde que sim, ele conseguiu verificar uma tatuagem de cobra em 3 dos homens que estão na frente dele. Daryl tem quase certeza que pode haver mais deles no hotel. Os membros da cobra venenosa têm um desenho de cobra vermelha acima do polegar esquerdo. Daryl já até lutou com alguns deles em Paris no passado, então o protagonista percebe que não tem como o soldado ter confundido. Ele teme que esses homens tenham sido contratados como guarda-costas para Charlene e Smith. Darius envia uma mensagem de texto dizendo que é melhor desistir do plano hoje, porque não há como derrotar esses caras. A princípio, o protagonista concorda, mas é difícil para ele. Os membros da gangue Cobra Venenosa partirem amanhã. Além disso, será pior enfrentar todos ao mesmo tempo e ainda ter que lidar com Charlene. Naquele momento, Dar escreve que os homens vão para o clube. O protagonista se sente cada vez mais encurralado, porque o plano dele está indo por água abaixo. Os inimigos caminham no subsolo e descem uma escada com luzes fortes. As garotas notam a atmosfera tensa. Por outro lado, Sean tenta pensar numa segunda alternativa. Sem muitas opções, ele chama
Dosok. O gangster chega e o protagonista vai direto ao ponto. Ele diz que há aproximadamente 4 ocidentais no clube, então pergunta se ele tem que evacuar todas as pessoas. Quando ele entra na sala, o homem responde que ele não pode fazer nada sem receber ordens do chefe. O protagonista concorda e contata Guon. Ele pede ao líder para fechar o clube hoje à noite. Guang se surpreende com o pedido e o protagonista diz que não tem tempo. O chefe responde que não pode fazer isso porque ele só tem uma parte das ações. Para fechar o clube, ele terá que falar com os outros acionistas. Chan promete cumprir qualquer pedido do homem se ele sair vivo essa noite. Ele só precisa fechar o clube. Wang fica surpreso com isso e pergunta se ele realmente fará qualquer coisa. O protagonista passa o telefone para Dosok, esperando que o líder aceite o pedido dele. O valentão informa o seu superior que Chan está pedindo para trancar os 4 ocidentais dentro do clube e evacuar o resto. O celular volta para a mão do protagonista. Depois de alguns minutos de conversa, Wang concordou em ajudá-lo, mas exige que ele leve alguns dos seus homens. Caso a situação saia do controle, Wang acrescenta que em 30 minutos, alguns dos lutadores mais fortes do seu esquadrão vão chegar. O protagonista acha isso bom, porque é mais uma chance de sucesso. Se os empregados de Wang conseguirem deter os gangsters franceses, ele então aceita a condição de Guang e pede para fechar o clube. O protagonista desliga a chamada e Michelle pergunta se há algo errado. Chan é sincero e avisa que há membros da cobra venenosa aqui. As garotas ficam chocadas porque conheciam a gangue francesa. O protagonista pede para elas saírem antes que as coisas piorem. Michelle pergunta se há algo que possa fazer para ajudar, ao que Chan responde que, pelo seu olhar assustado, não há nada que a rapariga possa fazer, além de que um dia ele voltará para a França e não quer que ela tenha problemas por ter sido vista com ele. Após dizer isto, o protagonista levanta-se e despede-se das raparigas. Ele avisa Dosai que deixará as garotas sob seus cuidados. O gangster obedece. O protagonista sai do restaurante do hotel, caminha em direção ao clube. No caminho, ele encontra várias pessoas e fica pensando se tudo vai dar certo. Daryl se junta a ele e os dois entram no clube. Chan cria um plano enquanto descem as escadas. Primeiro, o objetivo dele é não ser notado pelos homens da gangue das cobras venenosas. Depois, eles vão eliminar 2 deles com um golpe cada. Tudo isso vai acontecer porque os bandidos não estarão cientes das verdadeiras intenções deles. Daryl pergunta o que eles farão se os homens estiverem armados. O protagonista responde que isto é a Coreia. Ele tem certeza de que os homens não usariam armas se não soubessem o que está prestes a acontecer. Naquele momento, algumas garotas caminhavam em direção à saída da boate. Irritadas por terem sido expulsas, elas reclamam que, de repente, um cara pediu para elas saírem da sala. O protagonista pensa em Guang mentalmente. Ele finalmente chega ao salão, onde está acontecendo uma festa. Algumas pessoas estão celebrando com bebidas alcoólicas, felizmente menos clientes do que o normal. Darius aparece e mostra onde estão os membros da gangue Serpente Venenosa. O protagonista caminha na direção deles, até que ele nota uma pessoa conhecida, Smith, e o cumprimenta, e pergunta onde estão as belas moças que ele disse que traria. Chan-Lia diz que elas ainda não chegaram. Smith e diz que é uma pena, e o convida para beberem juntos. Os dois se sentam perto daqueles homens. Smith pergunta quem é o homem que o protagonista trouxe. Chan responde que é amigo dele e responsável por trazer as belas garotas, que chegarão mais tarde. Ele apresenta Dayaru como Sik Smith, oferece uma bebida ao soldado, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Dair aceita a bebida, mesmo odiando Smith, e o protagonista percebe que os clientes estão começando a ir embora do clube e reclama disso com o Smith. Ele diz que está desapontado porque ouviu dizer que os coreanos gostam de beber e festejar, mas de repente o lugar ficou completamente silencioso. Depois que as poucas pessoas que estavam aqui foram embora, o protagonista diz que ele não precisa se preocupar, porque o show já vai começar. Nesse momento, as portas do clube trancam. O guarda avisa que algo está errado. Chan grita que é hora. Dairo derruba o primeiro membro da gangue Cobra Venenosa com um soco. Smith tenta fugir enquanto os homens são derrubados. Channing ousa usar uma garrafa quebrada para eliminar os guardas. Smith percebe o olhar assassino do protagonista e se desespera ainda mais.
O lugar todo foi manchado de vermelho. O protagonista não tem tempo para perseguir Smithin porque um dos homens tenta atacar Daryl por trás. Ele é impedido por Sean. Daryl aproveita a oportunidade para pegar Smithin com as próprias mãos. Ele consegue pular e derrubar o homem no chão. Daryl está tão furioso que golpeia o inimigo várias vezes no rosto. O confronto é muito intenso. O protagonista continua eliminando os membros da gangue. O último guarda de pé percebe que não conseguirá derrotar Sean com as mãos, então ele tira algo do paletó. O protagonista parece assustado, imaginando que seja um punhal.